No coração da Itália, onde 7 colinas se erguem sobre o rio Tibre, encontra-se uma cidade que não foi simplesmente construída, mas profetizada. Seu nome é Roma. Antes de se tornar a dona do mundo conhecido, antes de suas legiões, seus imperadores e sua lei, Roma era apenas uma ideia, um mito sussurrado na penumbra da pré-história. Sua origem não está talhada em pedra, mas forjada em uma lenda tão violenta quanto grandiosa. Uma história de deuses, de reis abandonados e de uma loba solitária. Esta é a crônica do nascimento de uma cidade que estava destinada, desde seu primeiro dia, a ser eterna. Muito antes de o nome de Roma ressoar pelo mundo, a Península Itálica era um fervilhante de povos. Etruscos, latinos e sabinos competiam pelo domínio de uma terra fértil, em um mosaico de alianças frágeis e guerras constantes. Era um mundo regido pela lealdade à tribo e pela vontade dos deuses. Mas nesse cenário fragmentado, uma antiga profecia falava de uma cidade que se ergueria para governar a todos. A história de Roma começa aqui, não como um fato, mas como um destino que aguardava ser cumprido. A lenda, imortalizada por poetas e historiadores, nos fala de Rômulo e Remo, irmãos gêmeos, netos de um rei deposto, filhos de uma virgem vestal e, disse, do próprio deus da guerra, Marte, condenados a morrer por um tio usurpador, foram abandonados em uma cesta à deriva no Tibre. Mas o rio, em vez de reclamá-los, os depositou suavemente na margem, ao pé do Monte Palatino. Ali foram encontrados por uma loba, a loba Capitolina, que, em um ato que desafia a natureza, os amamentou e protegeu. Este mito fundacional não é um simples conto, é o DNA de Roma. Nos fala de uma origem divina, de uma conexão selvagem com a terra e de uma vontade de sobreviver contra todas as probabilidades. Criados por um pastor, os gêmeos cresceram para se tornarem líderes natos, destinados a vingar seu avô e reivindicar sua linhagem. Após restaurar o trono, decidiram fundar sua própria cidade no mesmo lugar onde a loba os havia salvado. Mas a ambição, essa força que impulsionaria Roma à grandeza, também seria sua primeira maldição. Os irmãos discutiram sobre qual colina escolher e quem dos dois governaria. A disputa culminou em tragédia. Em um acesso de fúria e poder, Rômulo matou Remo. A cidade eterna nasceu de um fratricídio. Seu primeiro muro foi consagrado com o sangue de um irmão. Este ato brutal é talvez a verdade mais profunda oculta na lenda. Simboliza uma lição que Roma nunca esqueceria. A construção de um Estado, de um império, exige sacrifícios. A unidade muitas vezes é forjada com a espada. Rômulo, agora como único rei, traçou os limites sagrados de sua cidade e a chamou de Roma. Para povoá-la, a abriu a fugitivos, exilados e proscritos de toda a Itália, criando uma sociedade de recém-chegados, um povo sem passado, mas com uma ambição desmedida. Enquanto Roma emergia de sua origem mítica, a realidade de seu entorno se impunha. A jovem cidade estava cercada por rivais mais antigos e poderosos. Os sabinos e, sobretudo, os etruscos, uma civilização avançada com uma rica cultura, viam com desconfiança este novo vizinho. Os primeiros anos de Roma foram uma luta constante pela sobrevivência, uma série de guerras e alianças estratégicas. O lendário Rapto das Sabinas, um ato de violência para assegurar o futuro da cidade, é outro reflexo de seu caráter pragmático e muitas vezes impiedoso. Roma aprendeu desde o início que, para se expandir, deveria absorver ou destruir. A influência de seus vizinhos, especialmente dos etruscos, foi indelével. Deles, os romanos tomaram seu alfabeto, seus rituais religiosos e seus símbolos de poder, mas sempre mantiveram uma identidade ferozmente independente. A tensão entre os patrícios, a aristocracia fundadora, e os plebeus, a massa de recém-chegados, já se gestava no coração da cidade, pressagiando séculos de lutas sociais que, paradoxalmente, fortaleceriam suas instituições. Assim, no limiar da história, nos deparamos com a pergunta fundamental que guiará todo o nosso documentário. Como pôde esta pequena aldeia de pastores e foras da lei, nascida de um mito violento, conquistar o mundo? Foi a bênção dos deuses, a astúcia de seus líderes ou uma insaciável sede de poder que impulsionou seu destino? A resposta, complexa e cheia de nuances, jaz enterrada sob as camadas da história que estamos prestes a desenterrar. Enquanto a lenda de Rômulo se desvanece no tempo, uma nova era está prestes a começar.
No próximo capítulo, nos aprofundaremos no período da monarquia romana, onde 7 reis, alguns sábios e outros tiranos moldaram as primeiras leis e instituições de Roma, preparando o cenário para o nascimento da República e o início de sua implacável expansão. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Aquela pequena cidade-estado, forjada no crisol de lendas e lutas, começava a dar forma ao seu destino. Em uma paisagem onde a história e o mito se entrelaçavam, a antiga Roma se encontrava à beira de uma era que definiu sua essência. A monarquia romana. Este período, embora frequentemente eclipsado pela República e pelo Império posterior, oferece um vislumbre das primeiras instituições políticas e das figuras que moldaram o futuro de uma das civilizações mais influentes da história. A monarquia romana abrangeu aproximadamente desde a fundação da cidade em 753 a.C. até a instauração da República em 509 a.C. Nesse contexto, é crucial entender o ambiente político e social. A Península Itálica era um mosaico de tribos e povos, na sua maioria organizados em comunidades independentes. No entanto, em meio a essa fragmentação, surgiu Roma, não apenas como uma cidade, mas como um símbolo de unidade e poder. As primeiras instituições políticas romanas, como o Senado e as Assembleias Populares, começaram a se gestar sob a liderança de seus reis. A figura de Rômulo, o lendário fundador, se ergue como um emblema dessa era. Segundo a tradição, Rômulo não apenas fundou a cidade, mas também estabeleceu a divisão social entre patrícios e plebeus, uma distinção que ressoaria ao longo da história romana. Debate-se se ele foi um herói ou se sua figura esconde uma maior complexidade. Ao longo da monarquia, outros reis também deixaram sua marca. Um dos mais notórios foi Tarquínio, o Soberbo, conhecido por sua tirania. Seu reinado simbolizou tanto o auge quanto a queda da monarquia. Tarquínio buscou consolidar seu poder por meio da construção de grandes obras, como o Templo de Júpiter no Capitólio, e da expansão do território. No entanto, suas decisões provocaram um crescente descontentamento. A lenda de sua relação com Lucrécia, cuja trágica história seria um catalisador para o derrubamento da monarquia, levanta uma questão. Até onde pode chegar um rei em sua busca por poder antes que o povo se levante contra ele? Os eventos que levaram à queda de Tarquínio, o Soberbo, são um relato de intriga e rebelião. A história conta que, após o ataque a Lucrécia, uma nobre romana, seu suicídio desencadeou a ira dos romanos. Sob a liderança de Lúcio Júnior Bruto, um parente de Lucrécia, os cidadãos se uniram em um clamor por justiça. A resistência ecoou nas ruas de Roma, e o legado de Tarquínio se tornou um símbolo da opressão monárquica. À medida que os romanos se levantaram contra o rei, o poder absoluto começou a desmoronar. A revolta culminou em 509 a.C., quando Tarquínio foi expulso, marcando o fim da monarquia e o início da República. As consequências imediatas desses eventos foram profundas. Com a queda da monarquia, Roma se viu impulsionada a criar um novo sistema político que buscava evitar a concentração de poder. O Senado foi instaurado como o coração da nova ordem e os cônsules emergiram como líderes eleitos. Essa mudança não apenas transformou a estrutura de governo, mas também lançou as bases para a futura expansão de Roma. No entanto, as sequelas da monarquia não se dissiparam completamente. Sua influência ainda estava presente no horizonte político. Assim, a partir dessas transformações, surge uma questão que perdura através dos séculos. Que segredos da monarquia romana ainda jazem ocultos sob as camadas do tempo? A história de Roma não é apenas a crônica de um povo, mas um tecido de lendas, traições e aspirações que moldaram sua identidade. À medida que a cidade se adentrava no novo ordenamento republicano, os desafios e tensões entre as distintas classes sociais começariam a tomar forma. O próximo capítulo nos levará a explorar a transição da monarquia para a república e como essa mudança radical influenciou a criação de um sistema político que buscava equilibrar o poder entre o Senado e os cônsules. É pertinente analisar se Roma estava realmente pronta para este novo capítulo ou se os fantasmas de seu passado ainda estavam presentes em suas instituições. A queda da monarquia foi uma época marcada pela instabilidade e pelo descontentamento. O sistema anterior, que havia dominado a cidade durante séculos, começava a se desvanecer. Nas ruas de Roma, a opressão pairava sobre os cidadãos, que ansiavam por uma mudança que prometesse um futuro mais equitativo.
A figura de Tarquínio, o soberbo, o último rei, havia se tornado um símbolo de tirania, e seu derrubamento não seria apenas um ato de rebelião, mas o início de uma nova era, o nascimento da República. O contexto histórico em que se produz essa transição é vital para compreender a magnitude da mudança. A política da antiga Roma era um jogo de intrigas onde o poder estava concentrado nas mãos de poucos. As decisões do rei eram absolutas. No entanto, o descontentamento entre os plebeus crescia. Esses reclamos culminaram em um clamor coletivo que ressoou por toda Roma. A busca por um sistema mais representativo começou a tomar forma. Um sistema que prometesse equilibrar o poder. Entre os personagens que emergem nesse período de agitação, destaca-se Lúcio Júnior Bruto, um dos líderes da revolta. Bruto, um patrício desiludido pela tirania de Tarquínio, se tornou o símbolo da resistência. Impulsionado por um senso de justiça, sua decisão de liderar o derrubamento do rei foi crucial. A história narra que, após tomar conhecimento do ultraje à sua família por parte de Tarquínio, Bruto decidiu levantar sua voz e assumir as rédeas de uma revolução. A noite em que se planejou o derrubamento foi uma mistura de nervosismo e determinação. Os conspiradores se reuniram em segredo. A figura de Tarquínio se tornou um alvo de desprezo. A revolta estourou e, em uma reviravolta dramática, Tarquínio foi expulso, marcando assim o fim da monarquia e o amanhecer da República. Com a queda do rei, os romanos enfrentaram a tarefa de criar um novo sistema político. A República não foi simplesmente uma forma de governo, foi uma promessa de que o poder seria compartilhado entre múltiplas instituições. O papel do Senado se reafirmou, tornando-se o bastião da aristocracia, enquanto os cônsules, eleitos anualmente, encarnaram o executivo. Essa dualidade de poder buscava evitar a tirania que havia caracterizado a monarquia. No entanto, esse novo sistema não estava isento de conflitos. À medida que se estabeleciam as bases, as tensões entre os patrícios e os plebeus começaram a se acirrar. O Senado, dominado pelos patrícios, buscava manter sua influência. Por outro lado, os plebeus, levantando a voz por seus direitos, começaram a questionar um sistema que ainda favorecia a elite. As decisões-chave tomadas pelos primeiros cônsules, como Antônio e Bruto, definiram o rumo da nova república. Enfrentaram a difícil tarefa de equilibrar as demandas dos plebeus com as dos patrícios. A criação de novos magistrados, como os tribunos da plebe, foi uma tentativa de dar representação às classes baixas, mas a luta pelo poder se intensificava. Debate-se se conseguiu um equilíbrio real ou se apenas se trocou um tirano por um sistema igualmente opressor. As consequências imediatas da instauração da República foram profundas. Roma começou a se expandir e a consolidar seu poder na Península Itálica. A nova estrutura política permitiu uma maior participação cidadã, mas também foi o caldo de cultivo para conflitos internos. A luta pelo poder se tornaria um ciclo que marcaria a história romana. No entanto, apesar dos avanços, a questão da transição para a República perduraria. Analisa-se se Roma havia conseguido se livrar da tirania ou se simplesmente havia mudado sua forma de opressão. A influência da monarquia ainda estava presente, e as decisões passadas reverberavam em cada nova eleição. À medida que os romanos se adaptavam à sua nova realidade, o sistema republicano enfrentava desafios. A luta das ordens, o conflito entre patrícios e plebeus, começaria a marcar o próximo capítulo. É pertinente analisar se os plebeus conseguiriam conquistar igualdade de direitos ou se suas esperanças se desvaneceriam diante da intransigência da aristocracia. A resposta a essas perguntas definiria não apenas o futuro de Roma, mas também o legado que deixaria na história. O estabelecimento da República deu origem a uma questão social que marcaria o destino de Roma. O novo sistema, ainda jovem, encontrava-se preso entre duas forças opostas, cada uma com sua própria visão. Em um extremo estavam os patrícios, a aristocracia que havia desfrutado de privilégios, e no outro, os plebeus, a vasta maioria que clamava por reconhecimento e direitos. A luta entre essas duas ordens não apenas definiria o futuro político de Roma, mas também revelaria as profundas fissuras em sua estrutura social. O contexto histórico dessa luta se situa no século V a.C., um período caracterizado pela crescente tensão entre essas classes. Enquanto os patrícios monopolizavam o poder político e religioso, os plebeus, que constituíam a maioria da população, trabalhavam como camponeses, artesãos e soldados, mas careciam da representação que mereciam.
Nesse ambiente, as vozes dos plebeus começaram a ressoar com maior força, demandando mudanças. É pertinente analisar como uma sociedade que se acreditava fundada na justiça pôde permitir tal desigualdade. Os personagens-chave nesse drama eram figuras emblemáticas de ambas as ordens. Por um lado, os patrícios com líderes como Públio Valério Publicola, que tentou advogar pelos direitos dos plebeus, e por outro, os plebeus que viram surgir seus próprios defensores, como Espúrio Cássio, um tribuno da plebe que se tornaria um símbolo de resistência. A tomada de decisões não apenas dependia dos interesses das elites, mas também respondia a um crescente clamor popular. As reformas propostas eram vistas como uma ameaça pelos patrícios. Os eventos que marcariam essa luta começaram no ano 594 a.C., quando os plebeus, cansados da opressão, decidiram realizar a primeira secessão da plebe. Este ato de desobediência civil, que os levou a se retirar para o Monte Sagrado, foi um clamor por justiça. Ali surgiu um novo poder. Os tribunos da plebe, que obtiveram a capacidade de vetar decisões prejudiciais para sua classe. Através desse ato, os plebeus não apenas manifestaram seu descontentamento, mas também começaram a forjar uma nova identidade política. A secessão teve consequências imediatas. Os patrícios, diante da ameaça de perder sua mão de obra e seus soldados, foram obrigados a negociar. No ano 593 a.C., foi assinado o primeiro tratado de paz entre ambos os grupos, que lançou as bases para uma mudança na estrutura legal. No entanto, a pergunta era se essas reformas seriam suficientes para acalmar as ansiedades dos plebeus. À medida que o tempo avançava, os plebeus continuaram lutando por seus direitos. Na década de 550 a.C., a criação das Leis das 12 Tábuas, um conjunto de leis escritas, representou um avanço crucial. No entanto, a luta não pararia ali. Debatia-se se seria possível alcançar uma verdadeira igualdade ou se a desigualdade continuaria presente. Com cada vitória plebeia, os patrícios foram forçados a ceder, mas jamais renunciaram ao seu poder. A luta das ordens se tornou um ciclo de avanços e retrocessos. As reformas muitas vezes eram insuficientes e resultavam em novas tensões. Nesse contexto, figuras como Lúcio Cornélio Sila e mais tarde Júlio César se tornaram atores cruciais. O desejo dos plebeus por igualdade continuaria ressoando, mas a cada vitória surgia um novo dilema sobre se seria possível manter a unidade de Roma. À medida que os plebeus conseguiam mais representação, os patrícios começaram a ver seus privilégios ameaçados. A tensão alcançou um novo ponto na década de 300 a.C., com a criação de novas instituições como o Conselho da Plebe. No entanto, esse progresso trouxe consigo uma nova questão. Analisava-se se a crescente participação plebeia levaria a uma verdadeira representação ou se tornaria uma fachada para o controle patrício. Finalmente, a luta das ordens culminou em reformas que estabeleceram um sistema mais equilibrado. A Lei Hortência de 287 a.C. foi um ponto de inflexão, pois concedeu às decisões do Conselho da Plebe o mesmo peso que as do Senado. Esta vitória foi celebrada como um triunfo da plebe, mas também deixou uma pergunta em aberto para os historiadores sobre se a desigualdade havia realmente desaparecido ou se havia se transformado em um novo tipo de luta pelo poder. A luta das ordens em Roma é um reflexo do dilema humano por poder e equidade. À medida que plebeus e patrícios se enfrentavam, sua batalha ressoava não apenas nas ruas de Roma, mas entre todos aqueles que ansiavam por justiça. A história ensina que o caminho para a igualdade está repleto de desafios e nos deixa com uma pergunta: quanto estamos dispostos a lutar por nossos direitos e que sacrifícios estamos dispostos a fazer? Assim, a análise da luta das ordens se torna um espelho das tensões eternas. A história de Roma não se detém aqui, pois a expansão de seu território trará novos desafios. A próxima etapa se concentrará na conquista da Península Itálica, onde alianças e conflitos marcarão o pulso de um império em ascensão. É pertinente analisar se Roma estava pronta para enfrentar os desafios que a glória e o poder lhe reservavam. A luta interna pelo poder se expandiu além das muralhas de Roma, estendendo-se ao longo da Península Itálica. No século IV a.C., um novo capítulo se abria na história de Roma, marcado por um desejo de dominação. A República Romana, ainda jovem, encontrava-se em uma encruzilhada, onde alianças e conflitos com outras cidades-estado definiriam seu destino. A expansão italiana não seria apenas uma questão de conquista militar,
mas um complexo entrelaçado de estratégias políticas e acordos. Nesse período, a Península Itálica era habitada por diversas tribos e cidades-estado, um mosaico de culturas e línguas. Desde os etruscos ao norte até os samnitas no sul. Cada grupo tinha suas próprias tradições. Nesse contexto, Roma, apenas um ator emergente, buscava consolidar sua posição em meio a uma paisagem política fragmentada. As tensões entre essas cidades-estado, junto com as ambições de Roma, criariam um ambiente propício para a expansão. Os líderes romanos da época, como o cônsul Públio Cornélio Escipião e o ditador Cincinato, compreenderam que a chave para a expansão não residia unicamente na força, mas na criação de alianças estratégicas. A política de dividir para conquistar tornou-se uma ferramenta crucial. Roma dedicou-se a forjar alianças com algumas cidades, oferecendo proteção em troca de lealdade, enquanto outras consideradas rivais eram conquistadas. A primeira grande prova da vontade expansionista de Roma chegou com as guerras contra os Volscos e os Ecos. A vitória romana nessas contendas não apenas consolidou seu poder militar, mas também enviou uma mensagem clara a outras cidades-estado. A dominação romana era uma realidade. No entanto, os romanos enfrentaram uma feroz resistência, sobretudo dos samnitas, um povo guerreiro que lutava por sua independência. As guerras samnitas, que se desenvolveram entre 343 a.C. e 290 a.C., tornaram-se o cenário de uma luta titânica. Os samnitas infligiram significativas derrotas às forças romanas nas primeiras fases. No entanto, a adaptabilidade dos romanos revelou-se sua maior virtude. A cada derrota, a estratégia romana se refinava. A consolidação da legião, um sistema militar que priorizava a disciplina, transformou Roma em uma máquina de guerra. Mas a expansão não se tratava apenas de batalhas. Em uma reviravolta crucial, Roma também optou pela diplomacia. A criação da Liga Latina, uma confederação de cidades itálicas, foi um passo inovador que lhes permitiu incorporar seus aliados em vez de destruí-los. Essa estratégia de cooperação revelou-se um sucesso, pois transformou Roma em um líder reconhecido. A vitória sobre os samnitas foi um marco. Em 290 a.C., a guerra concluiu-se com a capitulação dos samnitas, que foram finalmente absorvidos. Essa vitória teve um custo elevado. A República viu-se envolvida em uma série de conflitos que deixaram uma marca profunda. A lição aprendida foi clara. A guerra é um meio para a expansão. Mas o custo humano deve ser considerado. As repercussões dessas vitórias ressoaram por toda a península. As cidades que uma vez se resistiram a Roma começaram a ver a conveniência de aliar-se. As promessas de proteção e prosperidade revelaram-se irresistíveis. Por exemplo, a conquista de Capua em 343 a.C. marcou um ponto de inflexão. Capua não apenas trouxe recursos econômicos, mas também forneceu um importante porto. No entanto, apesar desses avanços, a expansão romana não foi um caminho desimpedido. As tensões com outros povos, como os etruscos e os gauleses, continuaram. A ameaça de invasões externas era constante e frequentemente Roma tinha que lidar com conflitos internos. A questão da cidadania tornou-se relevante, levantando dilemas éticos e políticos sobre como integrar as cidades conquistadas sem provocar descontentamento. A complexidade da expansão romana residia em sua capacidade de adaptar-se. Cada cidade conquistada trazia um novo conjunto de desafios. A pergunta que perdurava era até onde Roma estava disposta a ir para manter seu poder. A ambição romana, unida ao seu engenho político, conferiu-lhes uma vantagem. Mas o caminho para a dominação total estava repleto de incertezas. Com a Península Itálica sob seu controle, Roma encontrava-se em uma posição privilegiada para olhar além. A expansão havia sido uma transformação da identidade romana. A cada vitória, a República se aproximava mais de se tornar um império. No entanto, essa metamorfose traria novos desafios, que se manifestariam em conflitos com potências como Cartago. Assim, enquanto a guerra pairava sobre a península, Roma se preparava para enfrentar um novo inimigo. As guerras púnicas estavam à porta, um confronto que não apenas definiria o futuro de Roma, mas também deixaria uma marca indelével na história do Mediterrâneo. É pertinente analisar se Roma poderia enfrentar o desafio que se aproximava. A história estava prestes a revelá-lo. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo.
A expansão na Itália deu origem a um conflito que definiria a história de Roma. As Guerras Púnicas, um enfrentamento entre Roma e Cartago, não apenas marcaram o ascenso de Roma como potência mediterrânea, mas também desencadearam uma série de eventos que deixariam marcas indeléveis na civilização ocidental. No século III a.C., o ambiente político e social de Roma estava carregado de ambição. Após consolidar seu domínio na Península Itálica, Roma havia crescido em poder. No entanto, sua expansão não passou despercebida. Cartago, uma cidade-estado fenícia na atual Tunísia, se erguia como uma competidora formidável. Com um vasto império comercial, Cartago havia acumulado riquezas. A tensão entre essas duas potências se intensificou à medida que ambas aspiravam a controlar rotas comerciais e territórios estratégicos. Nesse contexto, os atores-chave começaram a emergir. Por um lado, Roma contava com líderes como o cônsul Públio Cornélio Escipião, o Velho, cuja determinação seria fundamental. No lado oposto, Aníbal Barca se destacava como o comandante cartaginês, um estrategista cuja audácia o tornaria uma lenda. As decisões de ambos os líderes moldariam o destino de suas nações. O primeiro ato, a Primeira Guerra Púnica, estourou em 264 a.C., quando Roma interveio em uma disputa na Sicília. A guerra foi prolongada e marcou o início de um conflito que duraria mais de 2 décadas. As batalhas navais foram uma revelação da engenhosidade romana. Apesar de sua falta de experiência naval, Roma desenvolveu uma frota e empregou inovações táticas, como o Corvus, um artefato que permitia abordar os navios inimigos. As vitórias romanas em batalhas como a das Ilhas Egadas em 241 a.C. selaram o destino de Cartago, que se viu obrigada a aceitar duras condições de paz. Roma emergiu vitoriosa e se consolidou como a potência dominante na Sicília, uma vitória que expandiu seu território e lhe concedeu acesso a rotas comerciais. No entanto, a vitória foi apenas um prelúdio. A derrota ressoou em Cartago, despertando um desejo de vingança. Era necessário um novo líder, e Aníbal Barca respondeu a esse chamado. Seu juramento de ódio contra Roma se tornou a força motriz da Segunda Guerra Púnica, que estourou em 218 a.C. Aníbal demonstrou ser um adversário formidável. A famosa travessia dos Alpes, onde levou seu exército, incluindo seus elefantes, se tornou um dos episódios mais memoráveis da história militar. Debate-se como um líder cartaginês pôde desafiar uma potência em ascensão de tal forma. A resposta residia em sua astúcia tática. Uma vez na Itália, Aníbal conseguiu uma série de vitórias esmagadoras em batalhas como a de Trébia, o Lago Trasimeno e culminando na lendária Batalha de Canas em 216 a.C. Neste último confronto, seu exército numericamente inferior conseguiu cercar e aniquilar as forças romanas em um despliegue tático estudado por estrategistas ao longo da história. A derrota foi devastadora para Roma. No entanto, a reação romana foi notável. O Senado elegeu Públio Cornélio Escipião, que adotou uma abordagem diferente. Em vez de enfrentar Aníbal na Itália, Escipião levou a guerra ao coração de Cartago. A batalha decisiva ocorreu em Zama, em 200 a.C., onde Escipião se enfrentou a Aníbal em um duelo que decidiria o futuro. A vitória de Escipião em Zama não apenas pôs fim à Segunda Guerra Púnica, mas transformou Roma na superpotência do Mediterrâneo. As condições impostas a Cartago foram severas, despojando a cidade de seu império. As consequências desse conflito se estenderiam por anos. Com o desfecho das Guerras Púnicas, surge uma pergunta: a vitória de Roma foi um triunfo absoluto ou o início de um ciclo de vingança? A ambição de Roma a levaria a novas conquistas, mas a um alto custo. Assim, enquanto as consequências das batalhas se assentavam, Roma se preparava para dar um passo ainda mais audacioso. A conquista do Mediterrâneo não seria apenas uma continuação de sua expansão, mas uma jornada em direção ao coração da civilização. No próximo capítulo, exploraremos como Roma, impulsionada pelo legado das Guerras Púnicas, se lançou a uma era de conquistas além da Itália. As Guerras Púnicas deram início a uma série de ambiciosas campanhas militares que levariam Roma além das fronteiras da Itália, desencadeando uma era de conquista. A expansão pelo Mediterrâneo, um processo complexo, marcaria o destino da cidade e das civilizações que a cercavam. Neste capítulo, desvendaremos como Roma se aventurou na Grécia, na Espanha e no norte da África, tecendo uma rede de vitórias e derrotas.
O contexto histórico no final do século III a.C. está impregnado de tensões. Após a vitória sobre Cartago, o poder de Roma se consolidou na Península Itálica, mas o horizonte se estendia além. As cidades-estado gregas, enfraquecidas por lutas internas, apresentavam tanto um desafio quanto uma oportunidade. No norte da África, Cartago, embora derrotada, ainda conservava vestígios de seu antigo esplendor. A Hispânia, rica em recursos, tornava-se um alvo atraente, mas também um terreno perigoso. Neste cenário de ambição, emergem figuras-chave. Uma das mais destacadas é o general Públio Cornélio Escipião, conhecido como Escipião o Africano, que após seu triunfo na Segunda Guerra Púnica, se tornaria o arquiteto da conquista da Hispânia. Por outro lado, no âmbito grego, a figura de Quinto Fábio Máximo, conhecido como o Cunctator, por sua estratégia de dilação, se apresenta como um personagem que soube ganhar tempo enquanto Roma se reestruturava. A expansão em direção à Grécia começou no ano 200 a.C., quando Roma se viu envolvida na complexa rede de alianças da região. As guerras macedônicas revelam a ambição romana de estender seu território e cimentar sua influência cultural. A vitória decisiva na Batalha de Pídina em 168 a.C. não apenas significou o fim do reino da Macedônia, mas também o início de um novo capítulo na relação entre Roma e Grécia, convertendo esta última em uma província. Enquanto isso, na Hispânia, as campanhas romanas enfrentaram uma feroz resistência. Os povos íberos e celtíberos apresentaram um desafio formidável. A Batalha de Ilipa em 206 a.C. se ergueu como um marco, onde Escipião conseguiu uma vitória que selou o destino romano na península. No entanto, a conquista da Hispânia não seria simples. A resistência continuaria durante décadas. No norte da África, a influência de Cartago ainda estava presente. Embora a cidade tivesse sido destruída em 146 a.C., o desejo de expansão não se deteve. A criação da província da África foi um passo crucial na consolidação do poder romano. À medida que os romanos se estabeleciam, começaram a construir uma infraestrutura que facilitaria a administração e o comércio. As consequências imediatas dessas campanhas foram profundas. A conquista do Mediterrâneo não apenas ampliou as fronteiras de Roma, mas também trouxe uma mistura cultural sem precedentes. As influências gregas e africanas se entrelaçaram com a tradição romana, enriquecendo sua arte e filosofia. No entanto, esse crescimento também semeou tensões. O sistema de clientelismo gerou desigualdades que alimentariam o descontentamento, pressagiando crises futuras. A questão que se coloca neste capítulo é clara. Debate-se se essa busca por conquista foi um caminho para a grandeza ou uma senda de autodestruição. As vitórias de Roma abriram portas, mas também deixaram feridas. As decisões de líderes como Escipião e Fábio Máximo revelam os dilemas morais e éticos que enfrentaram. É pertinente analisar até onde Roma estava disposta a ir para consolidar seu poder e que preço pagariam as gerações futuras. Assim, a conquista do Mediterrâneo se ergue como um capítulo notável na história de Roma, uma jornada cheia de glória e tragédia que prepararia o cenário para a crise da República. As decisões tomadas nesses anos se estenderiam sobre a história de Roma, enquanto as consequências da guerra e da ambição ressoariam entre os romanos. No próximo capítulo, exploraremos como as tensões internas começaram a desgastar a estrutura republicana. É pertinente analisar se Roma poderia sustentar seu legado frente às adversidades. A expansão territorial se revelou nas entranhas da República Romana, um sistema político que começava a mostrar sinais de fraqueza. No crepúsculo do século II a.C., as tensões internas se intensificaram. Uma discórdia que ressoaria através dos séculos. A República, outrora um modelo de equilíbrio, encontrava-se agora em um labirinto de lutas de poder, reformas agrárias e uma crescente polarização social. O ambiente político e social que precedia esses eventos estava marcado por uma crescente insatisfação. A expansão territorial havia trazido riquezas, mas também profundas desigualdades. As terras começaram a ser acaparadas pelas elites terratenentes, que consolidaram seu poder em detrimento da classe média. A figura do camponês romano, que havia sido o coração do exército, se desvanecia, substituída por um proletariado urbano. A corrupção no Senado se tornou algo habitual, deixando muitos romanos se perguntando onde havia ficado a promessa de uma república igualitária.
Entre os protagonistas dessa crise estavam figuras como Tibério Graco, um tribuno da plebe que se levantou com a intenção de devolver a terra aos camponeses. Sua proposta de reforma agrária, a Lei Semprônia Agrária, buscava limitar a quantidade de terra que um indivíduo podia possuir, mas seu plano foi recebido com resistência. Os senadores, temerosos de perder seus privilégios, viam em Tibério um perigoso radical. A atmosfera se tornou tensa e a violência começou a pairar sobre Roma. A história de Tibério Graco é uma de tragédia. No ano de 133 a.C., após um intenso debate, foi assassinado por um grupo de senadores. Sua morte simbolizou o início de um período de instabilidade. Debate-se se seu sacrifício foi apenas um pretexto para encobrir as profundas divisões que já atormentavam Roma. A repercussão de seu assassinato ressoou na figura de seu irmão, Caio Graco, que continuaria seu legado. Caio, também tribuno da plebe, se tornou um defensor dos interesses da classe baixa. Suas propostas incluíam a criação de colônias, a redução do preço do grão e a extensão dos direitos políticos. A tensão entre as classes se intensificou. No ano de 121 a.C., Caio Graco também encontrou seu fim, assassinado em um confronto. A República parecia ter perdido seu rumo. Enquanto as reformas agrárias se tornavam um campo de batalha, outros líderes exacerbavam a crise. Lúcio Cornélio Sila, um general, retornou a Roma com um exército leal, decidido a tomar o controle. Sua ascensão ao poder marcou uma mudança drástica, já que utilizou a violência para impor sua vontade. No ano de 88 a.C., Sila se tornou ditador, dissolvendo a República. Seu mandato foi caracterizado por uma purga de seus inimigos políticos. A crise da República não se manifestava apenas no político, mas também no tecido social. A luta entre os otimatas, que defendiam a aristocracia, e os populares, que representavam as classes baixas, se intensificou. Esse conflito, alimentado pela ambição de líderes como Sila e Caio Mário, era um reflexo de uma sociedade fragmentada. Ainda se investigam os segredos dessa luta de poder. Os eventos dessa época refletiam uma mudança na percepção do poder. A lealdade ao Estado começava a ser substituída pela lealdade ao general. A militarização da política romana se tornou um fenômeno inquietante. Os generais começaram a ver a República como um obstáculo para suas ambições. A figura do soldado se transformou em um instrumento de guerra. A crise culminou com uma série de guerras civis. A luta entre Sila e Mário não foi mais do que um anticipo. Com o passar do tempo, os conflitos se tornaram uma dança macabra. A República, que uma vez foi um símbolo de equilíbrio, se desmoronava. As consequências imediatas foram devastadoras. A instabilidade política e a violência levaram a uma crescente desconfiança. A falta de unidade e o enfraquecimento das instituições abriram a porta a ameaças externas. As reformas agrárias terminaram em um ciclo de conflito. A questão que envolve esse período é profunda. Debate-se se a crise da República foi o resultado da corrupção de uns poucos ou de uma sociedade que havia perdido seu caminho. A República havia sido projetada para ser um sistema de equilíbrios, mas as fissuras começaram a aparecer. A pergunta persiste sobre se a República poderia ter sido salva. Enquanto as repercussões da crise ressoavam em Roma, um novo ator emergia. A figura de Júlio César, um general carismático, estava prestes a entrar em cena, marcando o início de uma nova era. Com sua ascensão, a República se alongava, pressagiando uma mudança radical. A crise da República deu lugar a um fenômeno que mudaria para sempre o rosto de Roma: a ascensão de Júlio César. Em um tempo em que o sistema político vacilava sob o peso da corrupção, surgiu um líder cujo nome ressoaria através dos séculos. Filho de uma família patrícia, César não apenas navegou as turbulentas águas políticas de seu tempo, mas também forjou um destino que o levaria a se tornar o homem mais poderoso de Roma. O contexto histórico que precede sua ascensão é crucial para entender suas decisões. No final do século I a.C., Roma se encontrava em uma encruzilhada. As guerras púnicas haviam deixado riqueza, mas também desigualdade. A onda de reformas agrárias e os conflitos entre patrícios e plebeus intensificaram as tensões. Nesse ambiente, a figura de César emergiu como uma questão notável. É pertinente analisar como um homem poderia se tornar o salvador de uma república à beira do colapso. A carreira política de Júlio César começou em 84 a.C., quando foi eleito questor.
Desde esses primeiros passos, sua ambição se tornou evidente. César compreendeu que a política romana era um campo de batalha, onde as vitórias militares podiam catapultar um homem para a glória. Em sua jornada, destacou-se como um hábil orador e um astuto político, unindo seus seguidores em torno de promessas de reformas. Os segredos de seu carisma ainda estão sendo investigados. Não seria até o ano 58 a.C. que César iniciaria sua campanha na Gália, uma série de guerras que expandiriam as fronteiras de Roma e cimentariam sua reputação como um comandante formidável. Durante quase uma década, César lutou, conquistando tribos galas. As batalhas de Bibracte e Alésia se tornaram lendárias, onde seu engenho militar o levou à vitória. No entanto, após cada triunfo, a pergunta persistia sobre até onde ele estava disposto a ir para alcançar o poder absoluto. Enquanto César colhia sucessos na Gália, em Roma, a situação política se tornava mais volátil. As rivalidades entre líderes como Pompeu e Crasso criavam um ambiente de desconfiança. Em 60 a.C., César estabeleceu o primeiro triunvirato com esses dois homens. Uma aliança informal que lhe permitiu consolidar seu poder. Mas as ambições de cada um não tardariam a colidir. Debate-se se essa união frágil poderia resistir à pressão das aspirações pessoais. À medida que a Gália se rendia, César começou a enviar seus comentários sobre a Guerra das Gálias, onde descrevia suas façanhas. Essas obras não apenas serviam para informar o Senado, mas também para forjar sua imagem. Em uma reviravolta notável, César se tornou um herói popular, enquanto seus rivais viam seu poder aumentar. Questiona-se se o povo romano estava ciente do perigo que representava um homem com tal influência. Com a finalização de sua campanha em 51 a.C., César retornou a Roma em um momento em que sua relação com Pompeu havia se deteriorado. A tensão culminou em uma guerra civil em 49 a.C., com a famosa frase "Alea iacta est", a sorte está lançada. Cruzou o Rubicão, um ato que desencadeou uma série de eventos que levariam César à ditadura. É pertinente analisar se esse ato de desafio foi de coragem ou uma marca de sua ambição. A guerra civil desencadeou confrontos sangrentos, onde César demonstrou sua habilidade ao derrotar as forças de Pompeu na Batalha de Farsália em 48 a.C. No entanto, o triunfo não veio sem custo. A morte de Pompeu no Egito deixou César com um vazio de poder. Nesse contexto, sua relação com Cleópatra se tornaria um ponto crucial de sua vida, tanto pessoal quanto política. Debate-se se César conseguiu manter o equilíbrio entre seu desejo de poder e as complexidades da política internacional. Uma vez em Roma, César se proclamou ditador perpétuo em 44 a.C., um título que para muitos soava a rei. Suas reformas, embora bem intencionadas, geraram descontentamento entre os senadores, que viam nele uma ameaça às liberdades republicanas. Sua ambição pairava sobre a cidade e as palavras de seus detratores ressoavam. Seria César um salvador ou um tirano? As consequências imediatas de sua ascensão foram profundas. César implementou reformas que beneficiaram os cidadãos mais desfavorecidos, mas seu crescente autoritarismo alienou muitos. A tensão culminou em seu assassinato no 15 de março de 44 a.C., um ato que não apenas selaria seu destino, mas também desencadearia uma série de eventos que levariam a República ao seu colapso. Questiona-se se seu trágico final poderia ter sido evitado ou se seu destino estava selado. A questão que envolve a figura de Júlio César persiste. Seu legado, marcado por grandes vitórias e um final violento, levanta perguntas sobre o custo do poder e as ambições humanas. Em um mundo onde a história é testemunha da fragilidade da liderança, César se ergue como uma figura de complexidade e contradição. É pertinente analisar que lições podem ser extraídas de sua vida e que segredos se escondem em sua ambição. À medida que a história avança, nos deparamos com um novo tema: as repercussões de seu assassinato e como esses eventos dariam lugar a uma nova ordem em Roma. A morte de César não seria o fim de sua influência, mas o início de uma luta pelo poder que reconfiguraria o destino da República. Analisaremos se os romanos estavam preparados para enfrentar a tempestade que se aproximava. A ditadura que César havia forjado na Roma republicana semeou as sementes de sua própria destruição. Em um ambiente político carregado de tensões, a ambição ressoava nas ruas da cidade. A figura de César se erguia como um colosso, mas sua ascensão não foi recebida com aplausos unânimes.
Na política romana, surgiam conspirações e sussurros que previam sua queda. A Roma de princípios do século I a.C. era um mosaico de lealdades e rivalidades. Um sistema que havia funcionado durante séculos estava à beira do colapso. A luta entre patrícios e plebeus havia deixado cicatrizes profundas e a expansão territorial havia criado descontentamento. César, um homem carismático e militarmente astuto, havia conseguido conquistar não apenas seus inimigos, mas também as massas, ganhando seu apoio ao oferecer reformas. Mas esse mesmo poder que o elevava também o tornava alvo da intriga. Entre os principais atores dessa trama estavam figuras como Cássio Longino e Marco Júnior Bruto, que, embora uma vez aliados de César, começaram a vê-lo como uma ameaça à República. Para eles, as reformas de César eram um sinal de tirania, um passo em direção ao desprezo das instituições. Em suas mentes, a única forma de restaurar a liberdade era eliminar o ditador. Esse dilema moral, se a conspiração era um ato de salvação ou de traição, tornou-se o eixo central de suas decisões. O ano 44 a.C. marcou o clímax dessa tensão. No dia 15 de março, um dia que passaria à história como os Idos de Março, ocorreria o complô. Nos dias anteriores, os conspiradores se reuniram em segredo, discutindo cada detalhe. A atmosfera estava carregada de fatalidade. Cada passo em direção ao assassinato de César era uma manifestação da história de Roma. Uma história de ambição e traição. O dia fatídico chegou, e César se dirigiu ao Senado, ignorando os avisos. Cuidado com os Idos de Março, havia-lhe advertido um augúrio, mas César desconsiderou o presságio. Foi nesse cenário que o caos se desatou. Cássio, Bruto e outros conspiradores se lançaram sobre ele, e em um momento, as adagas brilharam. As palavras de seu amigo Bruto, "Você também, Bruto", ressoaram no ar. Um lamento que encapsulava a traição. O sangue de César manchou o chão do Senado, e com sua morte, um ciclo se fechou, mas outro, mais sombrio, começava a se abrir. As repercussões desse ato não se fizeram esperar. A morte de César provocou uma onda de caos em Roma. As ruas que uma vez haviam vibrado com o apoio popular agora eram cenário de confusão. A instabilidade política se apoderou da cidade, e as facções que antes haviam permanecido em segundo plano começaram a emergir. O vazio de poder deixou Roma em um estado de incerteza. A questão de quem assumiria a liderança agora se colocava. O assassinato de César não apenas desencadeou uma luta interna no Senado, mas também levou a uma batalha mais ampla entre seus seguidores e detratores. Marco Antônio, aliado e general de César, se ergueu como um dos principais defensores de sua memória, enquanto os conspiradores tentavam justificar sua ação diante de um povo cada vez mais dividido. A figura de César se tornou um símbolo, não apenas de poder, mas da luta pelo futuro da República. Sua morte, longe de ser o fim, se transformou no catalisador que desencadearia uma série de eventos que levariam ao colapso do sistema republicano. Assim, a questão que envolve a queda de César não se limita a quem o assassinou, mas se expande às implicações de sua morte e ao destino de Roma. Debate-se se César poderia ter sobrevivido se tivesse ouvido os avisos ou se seu destino já estava selado pelo poder que acumulou. As respostas a essas perguntas flutuam no ar, como as histórias de quem uma vez caminhou pelas mesmas ruas. Em meio a essa agitação, surgiu uma nova ordem. As alianças foram forjadas e rompidas, e a traição ressoou em cada canto da cidade. A queda de César não apenas marcou o fim de uma era, mas também deu passagem ao surgimento de um novo poder que se consolidaria com o tempo. O Segundo Triunvirato. Assim, enquanto as repercussões de sua morte ainda reverberavam, Roma se preparava para enfrentar uma nova batalha, uma luta pelo controle que marcaria o rumo de sua história para sempre. A morte de César deu início a uma nova era de alianças e rivalidades. A partir desse evento, um vazio de poder se estendia por Roma, um abismo que clamava para ser preenchido. A instabilidade política e a sede de vingança marcariam o nascimento do Segundo Triunvirato, uma aliança entre três dos homens mais poderosos da época: Otávio, Marco Antônio e Lépido. Este capítulo revela como os antigos amigos se tornaram aliados estratégicos em uma tentativa de restaurar a ordem e vingar a morte do ditador, em um contexto onde a traição e o poder estavam sempre presentes. O ambiente político de Roma no ano 44 a.C. era uma tempestade em ebulição. Após o assassinato de César,
Os senadores que haviam participado da conspiração acreditavam que haviam restaurado a liberdade da República. No entanto, a realidade era muito diferente. A morte de César havia semeado o caos e uma luta pelo poder entre seus apoiadores e detratores começou a se formar. Os seguidores de César, entre eles Marco Antônio, buscavam vingança, enquanto outros, como o jovem Otávio, seu herdeiro adotivo, enfrentavam a difícil tarefa de consolidar o legado de seu pai póstumo. Nessa situação de lealdades mutáveis e ambições, a figura de Lépido, menos conhecida mas não menos crucial, se destacava como um mediador. Marco Antônio, um general carismático, havia sido um dos aliados mais próximos de César. Após sua morte, seu desejo de justiça o levou a se aliar a Otávio, que contava com o apoio das legiões e uma crescente popularidade. A decisão de unir forças não foi fácil, havia rivalidade e desconfiança entre eles, mas a necessidade de vingar César diante da ameaça dos republicanos, liderados por Cícero, superou suas diferenças. A formação do triunvirato foi um ato de pragmatismo político, uma união estratégica que prometia restaurar a ordem em Roma. Lépido, embora menos famoso, desempenhou um papel fundamental ao servir como uma ponte entre Otávio e Antônio. Era um homem ambicioso, mas seu poder era limitado. No entanto, sua influência como pontífice máximo lhe conferia um status que não deveria ser subestimado. Com esse trio no poder, a aliança se formalizou em 43 a.C., constituindo uma das coalizões mais notáveis da história romana. É pertinente analisar quais segredos e lealdades ocultas espreitavam sob a superfície dessa aliança. À medida que o triunvirato se consolidava, o primeiro passo foi vingar César. A Batalha de Filipos em 42 a.C. se tornaria o cenário decisivo. As forças de Antônio e Otávio enfrentaram os assassinos de César, Bruto e Cássio, em um conflito que marcava o início da luta pelo controle de Roma. A vitória em Filipos foi um triunfo significativo. O exército vitorioso era composto por legiões leais, e ao final, os conspiradores foram obrigados a se suicidar. As consequências imediatas da vitória em Filipos foram profundas. A posição de Marco Antônio se fortaleceu, especialmente por seu sucesso na batalha. Otávio, embora menos carismático no campo de batalha, soube aproveitar a vitória para consolidar sua imagem como o legítimo sucessor de César. Lépido se viu em uma situação comprometida, observando como seus companheiros acumulavam poder às suas custas. Em meio a essa atmosfera, surgiram novas perguntas sobre se o triunvirato poderia se manter unido diante das crescentes ambições de seus membros ou se o conflito interno estava destinado a devorar sua aliança. Com o tempo, a ambição de cada um dos triunviros se tornaria uma luta pelo poder absoluto. À medida que as lealdades se desvaneciam, as desavenças começaram a brotar. Marco Antônio, seduzido por Cleópatra, a rainha do Egito, se afastava dos planos de Otávio, que rapidamente viu nessa relação uma ameaça. Enquanto isso, Lépido foi relegado a um papel secundário. O triunvirato, que havia começado como uma promessa de restauração, começava a desmoronar. A análise do segundo triunvirato reside em como uma aliança forjada pela necessidade se tornou um campo de batalha de ambições. É pertinente analisar os mistérios por trás das decisões desses homens e até onde chegariam para assegurar seu poder. A história de Roma adentrava uma nova e perigosa fase. Enquanto as repercussões da Batalha de Filipos ressoavam em Roma, a pergunta fundamental emergia com força. Seria esta a última vez que Roma veria uma união entre amigos ou era apenas o prelúdio de uma guerra ainda mais devastadora? Com a tensão se acumulando, o próximo capítulo se vislumbrava sombrio. A Batalha de Ácio se aproximava, um confronto que selaria o destino de Roma. Debate-se quem prevaleceria nessa luta de titãs. A história estava prestes a revelá-lo. A luta pelo poder alcançou níveis de intensidade insuspeitados. No ocaso da República, as tensões entre Otávio e Marco Antônio se tornariam o epicentro de um conflito que não apenas determinaria seus destinos, mas também selaria o futuro da civilização romana. A Batalha de Ácio, um enfrentamento naval que teve lugar no 31 a.C., se ergue como um momento crucial na história, um evento envolto em traição, ambição e estratégia militar. O contexto histórico que rodeia Ácio é complexo. Após o assassinato de Júlio César, Roma se encontrava mergulhada em um caos político. O segundo triunvirato, como foi mencionado,
havia sido concebido como uma solução temporária. No entanto, as alianças eram frágeis. Marco Antônio havia buscado apoio em Cleópatra, a rainha do Egito, o que gerou tensões que ressoavam por todo o mundo romano. A percepção de traição, unida à crescente popularidade de Otávio, começava a polarizar a sociedade romana. Nesse contexto, a lealdade das legiões se tornava fundamental e a luta pelo controle do império se intensificava. Os protagonistas desse drama histórico são figuras de grande envergadura. Otávio, o herdeiro adotivo de Júlio César, era um jovem astuto, cujo ascenso ao poder se sustentava em sua habilidade para jogar com as percepções públicas. Por outro lado, Marco Antônio, o general carismático e amante de Cleópatra, simbolizava a conexão de Roma com o mundo oriental, mas sua crescente dependência do Egito o colocava em uma posição vulnerável. As decisões de ambos os homens seriam cruciais. Enquanto Otávio optava por uma campanha de propaganda para desacreditar Antônio, este último, preso entre seu amor por Cleópatra e a lealdade a Roma, se encontrava em uma encruzilhada. Debate-se se ele poderia realmente confiar em uma aliança forjada no Egito. O desenvolvimento dos eventos que levaram à Batalha de Ácio foi uma dança de estratégia e engano. No ano 32 a.C., Otávio decidiu que o momento de agir havia chegado. Convocou o Senado, onde proclamou guerra a Cleópatra, apresentando-a como uma ameaça para Roma. Esse movimento foi calculado. Ao transformar Cleópatra no inimigo comum, Otávio buscava unir Roma sob sua liderança. Enquanto isso, Marco Antônio, ao comando de uma formidável frota, se encontrava na costa da Grécia, preparado para enfrentar seu rival. A tensão chegou ao seu ponto álgido quando Otávio, com a ajuda de seu general Agripa, começou a consolidar suas forças. O confronto culminante ocorreu em setembro do 31 a.C. na Baía de Ácio. As forças de Marco Antônio, embora superiores em número, estavam em desvantagem devido à estratégia de Otávio. A batalha irrompeu com um estrondo de barcos e homens em combate. Otávio, que havia demonstrado sua astúcia ao escolher o terreno, utilizou táticas navais inovadoras. Sua frota, mais leve, conseguiu cercar os barcos de Antônio. Em uma reviravolta inesperada, Cleópatra, ao ver a iminente derrota, decidiu retirar suas naus, um ato que desencadeou a desbandada das tropas de Antônio. As consequências imediatas da Batalha de Ácio foram devastadoras para Marco Antônio. A derrota não apenas significou a perda de sua frota, mas também desdibujou sua imagem como líder. A notícia de seu fracasso se espalhou rapidamente, e sua reputação desmoronou. Marco Antônio e Cleópatra se refugiaram no Egito, onde a natureza de seu amor e sua lealdade a Roma se tornaram assunto de debate. Enquanto isso, Otávio emergia como o vitorioso. E seu caminho para o poder absoluto estava desimpedido. No entanto, a Batalha de Ácio deixou perguntas sem resposta. Debate-se se foi um conflito entre Roma e Egito ou um enfrentamento pessoal entre dois homens com visões opostas. A história de Ácio é também a história da ambição e da traição. É pertinente analisar até onde foram capazes de chegar Otávio e Marco Antônio pelo poder e que legado deixaram suas decisões sobre o destino de Roma. As sequelas de Ácio se estenderiam além da batalha em si, marcando o fim de uma era e o início de outra. Com o caminho desimpedido, Otávio se prepararia para dar o passo definitivo em direção à criação do Império Romano. A transição da República para uma nova forma de governo levantaria novas questões sobre a liberdade e o controle na Roma que estava por vir. Assim, as repercussões da batalha ressoariam no futuro, um lembrete constante de que a história está tecida com os fios da ambição e da traição. É relevante analisar as revelações que aguardavam na próxima etapa dessa saga, onde o legado de um império se forjaria no fogo da discórdia. A vitória em Ácio se transformou em um momento crucial para a história de Roma. A República, um sistema fundado sobre o equilíbrio do poder, se encontrava à beira de uma transmutação radical. No horizonte dos acontecimentos, um homem se erguia como uma figura central neste drama político: Caio Júlio César Otaviano, conhecido mais tarde como Augusto. Sua ascensão ao poder não apenas marcaria o fim de uma era, mas daria início a uma nova fase na história romana: o nascimento do Império. O contexto histórico em que se desenvolveram esses eventos era um de tensão. A República Romana, que havia alcançado sua máxima expansão, estava desgastada por lutas internas. As guerras civis provocadas pela ambição de líderes como Júlio César haviam desdibujado os limites da legalidade.
O assassinato de César nos idos de março do 44 a.C. havia deixado caos, e o vazio de poder que se seguiu abriu a porta à vingança. Em meio a esse turbilhão, Otávio emergiu como um jovem ambicioso, um herdeiro que deveria enfrentar não apenas os assassinos de César, mas também figuras como Marco Antônio e Lépido. Os personagens em jogo eram titãs do poder romano. Otávio, com apenas 19 anos, havia sido adotado por César e se considerava seu legítimo sucessor. Sua astúcia política lhe permitiu manobrar em um ambiente hostil. Marco Antônio, um general carismático, buscava consolidar seu próprio poder e se cruzava no caminho de Otávio. Lépido, o terceiro membro do segundo triunvirato, atuava como um mediador, embora logo se visse eclipsado. Nesse contexto, as decisões desses homens seriam fundamentais. O desenvolvimento dos eventos que conduziram ao nascimento do Império foi uma série de manobras e enfrentamentos. Após o assassinato de César, Otávio e Marco Antônio se uniram para eliminar os assassinos do ditador. A Batalha de Filipos, no 42 a.C., se tornou um ponto de inflexão. As forças de Otávio e Antônio enfrentaram os seguidores de Bruto e Cássio, que pereceram em um combate que selou o destino da República. No entanto, a vitória não trouxe a paz. Semeou a discórdia entre Otávio e Antônio, cujas visões eram irreconciliáveis. Enquanto Marco Antônio se aventurava rumo ao Oriente, estabelecendo alianças com Cleópatra do Egito, Otávio se consolidava em Roma. Sua estratégia incluiu uma propaganda que o apresentava como o defensor da República. À medida que a tensão aumentava, o enfrentamento culminou na Batalha Naval de Ácio no 31 a.C. As frotas de Otávio, sob o comando de Agripa, enfrentaram as forças combinadas de Antônio e Cleópatra. A derrota de Antônio não apenas significou o fim de sua carreira, mas o início do domínio de Otávio. As consequências imediatas desses eventos foram profundas. Com a vitória em Ácio, Otávio se tornou o senhor de Roma, retornou triunfante à cidade. No entanto, em sua mente, o legado da República era um eco distante. No ano 27 a.C., Otávio adotou o título de Augusto, um nome que ressoaria na história, simbolizando seu poder e sua missão de restaurar a ordem. Este ato marcou o início oficial do Império Romano, pondo fim a séculos de tradição republicana. Apesar de seu sucesso, a transição não foi um caminho claro. É pertinente analisar quais tensões permaneciam latentes nesse novo ordenamento. A figura de Augusto, que se apresentava como um restaurador, também foi um mestre do controle político. Seu reinado traria uma paz duradoura, mas à custa da liberdade política. Debate-se se o preço da estabilidade foi a submissão do povo romano a um poder centralizado. O nascimento do Império Romano não apenas transformou a estrutura de governo, também alterou a percepção da identidade romana. A Pax Romana, que se estabeleceria, traria um florescimento cultural, mas sob a sombra de um controle autoritário. A história convida a refletir se o Império foi um renascimento para Roma ou o princípio de sua decadência. À medida que exploramos as complexidades do Império sob Augusto, surge a pergunta de como se manteria esse equilíbrio. A Pax Romana, um período que se erguerá como um farol de paz, também apresentaria novos desafios na narrativa do legado romano. A história se desdobra, pronta para ser desvendada nos capítulos que se seguem. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. O nascimento do Império deu início a um período de notável estabilidade e esplendor. A Pax Romana, um termo que evoca não apenas a paz, mas também um período de prosperidade cultural e política, foi instaurada no coração do Império Romano sob a liderança de Augusto. Este capítulo se aprofunda em um tempo em que as guerras e as lutas internas se dissiparam, permitindo que Roma florescesse. No contexto histórico da Pax Romana, revela-se um império em transição. A vitória de Otávio, posteriormente Augusto, na Batalha de Ácio em 31 a.C., marcou o fim da era republicana e abriu as comportas para uma nova ordem. As antigas rivalidades ainda ressoavam, mas o novo imperador se dedicou a restaurar a paz. A política se transformou. Os cônsules compartilhavam o poder com o príncipe, um conceito que reconfigurou a estrutura do governo. Debate-se se um único homem poderia realmente manter a paz em um império vasto. Augusto, com astúcia, se tornou o arquiteto dessa era. Suas decisões estratégicas e sua habilidade para manipular as dinâmicas do poder foram fundamentais.
A criação de um sistema de administração provincial eficiente e as reformas no exército garantiram o controle e o bem-estar das regiões. A figura de Augusto se tornou um símbolo da paz romana, mas por trás de seu sucesso surgiam questionamentos sobre a natureza do poder. Durante este período, a prosperidade cultural floresceu. A literatura, a arquitetura e as artes alcançaram novas alturas. Poetas como Virgílio e Horácio, sob a influência de Augusto, criaram obras que celebravam a grandeza de Roma e refletiam as tensões do novo regime. As construções monumentais, como o Panteão e o Arapacis, simbolizavam a grandeza do império, mas também revelavam um desejo de imortalidade. É pertinente analisar se a Pax Romana foi um verdadeiro renascimento ou uma fachada que ocultava tensões. O desenvolvimento das infraestruturas foi outro pilar de seu sucesso. A construção de estradas e aquedutos permitiu a expansão do comércio e a integração das províncias. A rede de estradas simbolizava a unidade. No entanto, essa mesma rede também facilitava a dissidência. Questiona-se como um império tão vasto poderia manter a paz quando suas artérias podiam ser utilizadas para a insurreição. As consequências imediatas da Pax Romana foram profundas. A estabilidade política permitiu um florescimento econômico que alimentou a cultura. As cidades prosperavam e o comércio se expandia. No entanto, essa prosperidade não era homogênea. Existiam desigualdades que logo começariam a se manifestar nas ruas de Roma. As tensões sociais, ignoradas pelas elites, gerariam um descontentamento que ameaçava desestabilizar a paz. Debate-se se uma paz construída sobre fundamentos de desigualdade era realmente sustentável. A análise da Pax Romana reside em sua dualidade. Por um lado, se apresenta como um período dourado, mas por outro, é um tempo que ocultava as sementes de futuras crises. A aparente tranquilidade das ruas romanas era apenas uma superfície. Questiona-se se essa paz tão celebrada poderia ser duradoura em um império onde as vozes dissidentes começavam a se levantar. A Pax Romana se ergueu como um testemunho do engenho político de Augusto e da resistência de um império que, apesar de seus feitos, continuava enfrentando desafios. A história dessa época se entrelaça com lendas e relatos que continuam ressoando, levantando perguntas que ainda hoje nos inquietam. Um futuro incerto começava a se desenhar, e com ele, a expectativa do próximo capítulo. À medida que a Pax Romana se consolidava, as dinastias imperiais começavam a tomar forma, marcando o início de uma nova jornada. É pertinente analisar que legado deixariam esses imperadores em sua busca pela glória. A transição para a época dos imperadores e dinastias se aproxima, e com ela, um novo conjunto de desafios e mistérios que definiriam o império nos séculos vindouros. A Pax Romana foi a calma que precede a tempestade. No vasto tapete da história de Roma, o poder e a ambição começavam a se entrelaçar com uma complexidade sem igual. Com a República vacilando, a figura do imperador emergia como uma guia, prometendo ordem em um mar de incertezas. As dinastias imperiais, desde os Júlio Cláudios até os Antoninos, não apenas moldaram o destino de uma cidade, mas deixaram uma marca indelével na história. O contexto histórico deste período é uma manifestação de rivalidades e lutas de poder. A morte de Júlio César marcou o fim de uma era, mas também a abertura de um novo capítulo que veria o ascenso de indivíduos cujo desejo de controle redefiniria a liderança. A instabilidade política que se seguiu ao seu assassinato propiciou um vácuo de poder que foi preenchido por figuras carismáticas e controversas. O caos da República se dissipava diante da autocracia. Os Júlio Cláudios, a primeira dinastia imperial, emergiram deste turbilhão. Augusto, herdeiro de César, tornou-se o primeiro imperador em 27 a.C. Foi ele quem transformou o sistema político, deixando para trás a antiga república. Através de reformas administrativas, Augusto estabeleceu as bases do império. É pertinente analisar o custo dessa paz, conhecida como Pax Romana, construída sobre a submissão das liberdades republicanas. O legado de Augusto não se limitou ao seu governo. A dinastia continuou com imperadores como Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Cada um contribuiu para a narrativa de um império de contradições. Tibério, embora no início competente, tornou-se um tirano que governava de Capri. Debate-se se a solidão do poder o transformou ou se havia nele uma escuridão desde o princípio.
Calígula tornou-se a personificação do excesso. Suas extravagâncias desafiaram as normas. Sua história é lembrada por seu desdém pela vida, mas debate-se se seu reinado foi um sinal do deterioro moral do império ou um reflexo das tensões políticas. Cláudio, que ascendeu em um momento de caos, mostrou uma surpreendente capacidade para governar. Expandiu o império, mas seu reinado foi marcado pela influência de sua esposa, Agripina, e seu filho Nero. Nero, com sua afeição pelas artes e seu desprezo pela política, levou o império a um ponto de inflexão. Seu governo foi um período de excessos e perseguições, particularmente contra os cristãos. A frase "Nero culpou os cristãos" se gravou na memória coletiva. Debate-se se Nero foi um monstro ou um produto de um sistema que havia começado a devorar-se a si mesmo. A dinastia Júlio-Cláudia encontrou seu fim com o suicídio de Nero em 68 d.C., deixando Roma em anarquia no ano dos 4 imperadores. Este período foi uma prova de fogo, evidenciando a fragilidade do poder imperial. Galba, Otão e Vitélio disputaram o trono. Foi nesse contexto que emergiu Vespasiano, fundador da dinastia Flávia. Vespasiano, um militar experiente, assumiu o poder com a promessa de restaurar a ordem. Seu ascenso marcou uma nova era. Os Flávios se destacaram pela construção de monumentos como o Coliseu, que simbolizava a grandeza do império e o entretenimento que mantinha o povo afastado da política. Debate-se se o esplendor dessas obras era um sinal de prosperidade ou uma distração dos problemas subjacentes. Com o tempo, a dinastia Flávia foi sucedida pelos Antoninos, frequentemente considerados a Época Dourada. Esta era foi definida por imperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio. Trajano, conhecido por suas conquistas, e Adriano, com seu enfoque na consolidação, demonstraram que o poder imperial podia ser exercido de maneira eficaz. Marco Aurélio, o filósofo imperador, representou a culminação dessa dinastia. No entanto, a pergunta persiste sobre se a paz e a prosperidade poderiam perdurar. À medida que a dinastia Antonina se aproximava de seu fim, a tensão ressurgia. As decisões dos imperadores, embora benevolentes, não podiam evitar o desgaste do poder. A falta de um método claro de sucessão e as lutas internas enfraqueceram os alicerces do império. O impacto dessas dinastias foi profundo. Cada imperador moldou o destino de Roma. A era dos Júlio-Cláudios, Flávios e Antoninos trouxe grandeza, mas também os vícios do poder. A história ensina que os impérios, como os seres humanos, são vulneráveis às suas ambições. Ao concluir este percurso, a análise que perdura é se Roma poderia ter mantido seu esplendor se as decisões de seus imperadores tivessem sido diferentes. Ainda se investigam os segredos de sua história. A resposta a essas perguntas nos leva ao próximo capítulo, onde a luz de um novo fenômeno começará a iluminar o horizonte, o auge do cristianismo. A paz e estabilidade forjadas durante a Pax Romana foram abaladas por um novo fenômeno religioso que, à primeira vista, poderia parecer um simples murmúrio. No entanto, o cristianismo, uma fé nascida na Judéia, começaria a se expandir com força ao longo da história. Neste capítulo, exploraremos o auge do cristianismo, desde seus humildes começos como seita perseguida até se tornar a religião oficial do Império Romano. Um processo que transformaria a fé de milhões e o próprio tecido da sociedade romana. O contexto histórico em que se desenvolve essa transformação é fundamental. No final do século I d.C., o Império Romano estava no auge de seu poder. No entanto, a sociedade romana vivia em um estado de inquietação espiritual. As antigas crenças pagãs começavam a enfraquecer diante de um crescente descontentamento. A religião tradicional, centrada no culto aos deuses romanos e ao imperador, não conseguia satisfazer os anseios de uma população que desejava algo mais profundo. Assim, nesse caldeirão de contradições, surge o cristianismo, prometendo salvação e esperança. Os personagens-chave nesta história são os apóstolos e seguidores de Jesus de Nazaré. Entre eles, São Pedro e São Paulo se destacam como figuras fundamentais. São Pedro, considerado o primeiro Papa, foi um líder carismático que começou a pregar em Jerusalém e além. Por sua vez, São Paulo, um fariseu convertido, se ergueu como o arquiteto do cristianismo no mundo greco-romano. Suas cartas não apenas fortaleceram a fé, mas também estabeleceram as bases teológicas da Igreja. É pertinente analisar o que motivou esses homens a arriscar suas vidas em um império que os considerava inimigos.
As decisões desses homens foram cruciais. Enquanto as perseguições se intensificavam sob imperadores como Nero, que culpou os cristãos pelo incêndio de Roma no ano 64 d.C., a fé não se extinguiu. Em vez disso, os mártires se tornaram símbolos de resistência. As comunidades cristãs emergiram nas catacumbas, criando um senso de pertencimento. Paulo decidiu levar a mensagem aos gentios, rompendo barreiras culturais e fundando igrejas em cidades estratégicas como Corinto e Éfeso. Essa audácia foi um ponto de inflexão. O cristianismo deixou de ser uma seita judaica para se tornar um movimento global. À medida que o tempo avançava, o cristianismo continuou sua marcha. No século II, as primeiras comunidades cristãs se organizaram, criando uma rede de apoio. A apreensão do império em relação a essa nova fé se intensificou. Mas em vez de intimidar, as perseguições avivaram o fervor. Debate-se se a adversidade proporcionou a forja necessária para um movimento tão radical. A fé, alimentada pelo sacrifício dos mártires, se tornou uma esperança. As consequências imediatas desse crescimento são palpáveis. A religião cristã começou a se infiltrar em todos os níveis da sociedade. As festividades pagãs começaram a perder apelo, enquanto a comunidade cristã oferecia uma celebração centrada na fé e na fraternidade. No entanto, a transformação mais significativa ocorreu sob o reinado de Constantino, que após sua conversão no ano 312 d.C., promulgou o Édito de Milão em 313, concedendo liberdade de culto. Essa decisão foi um marco. O cristianismo não apenas deixou de ser perseguido, mas se elevou como a fé oficial do império. É pertinente analisar como essa conversão em massa afetou a identidade romana. A questão que esse processo levanta é profunda. À medida que o cristianismo se estabelecia, surgiram tensões com as tradições pagãs. Os velhos costumes começaram a desaparecer. Debate-se se essa transformação foi um avanço em direção à civilização ou uma perda da rica herança cultural de Roma. As perguntas são numerosas. Enquanto o cristianismo se consolidava, o Império Romano começava a enfrentar desafios que ameaçavam sua estabilidade. A fé recém-estabelecida seria parte de um tecido mais complexo. A próxima etapa nos levará às crises do século III, onde a fragilidade da grandeza romana será posta à prova. É pertinente analisar se o cristianismo, agora abraçado pelo poder, poderia se sustentar diante das tempestades que se aproximavam. A história, como sempre, tem seus próprios segredos a revelar. O auge do cristianismo se revelou em um labirinto de desafios que ameaçavam a essência do Império Romano. No século III, Roma, que havia desfrutado de um período de esplendor sob a Pax Romana, enfrentava um despertar tumultuoso. A instabilidade política, as invasões externas e as crises econômicas começaram a desencadear um caos que abalaria os alicerces do Império. O contexto histórico que precede essa crise é fundamental. A morte de Marco Aurélio no ano 180 d.C. marcou o final da era dos 5 bons imperadores, dando passagem a um período onde a instabilidade política se tornou a norma. Os sucessores de Marco Aurélio não foram capazes de manter a mesma autoridade. A falta de um sistema claro de sucessão provocou uma série de usurpações e lutas pelo poder. Nas décadas seguintes, Roma se viu sobrecarregada por um ciclo de imperadores efêmeros, onde o trono passava de um general a outro, muitas vezes através da violência. Nesse contexto, emergem personagens cruciais. Um dos mais destacados foi o imperador Septímio Severo, que governou de 1993 até 1211 d.C. Severo, um militar de origem africana, consolidou seu poder através da lealdade das legiões. No entanto, sua morte deixou um vazio que foi preenchido pela ambição de outros generais. A era dos imperadores soldados se instaurou, onde o comando se mantinha através da força militar. À medida que a instabilidade política se intensificava, Roma também se encontrava sob uma crescente pressão externa. As fronteiras do império eram vulneráveis às incursões de tribos germânicas ao norte e persas ao leste. No ano 260 d.C., o imperador Valeriano se tornou o primeiro imperador romano capturado por um inimigo estrangeiro, o rei persa Sapor I. Esse evento não apenas foi uma humilhação, mas também deixou as fronteiras expostas, gerando medo e desconfiança. A crise econômica também começava a gestar-se. O custo de manter o vasto exército e a corrupção administrativa levaram a uma inflação galopante. A moeda se desvalorizou. As dificuldades econômicas levaram a uma diminuição na produção agrícola e,
Consequentemente, há uma escassez de alimentos. É pertinente analisar se a economia foi o único fator do declínio ou se havia um mal-estar social mais profundo. O desenvolvimento desses eventos foi um processo prolongado. A década de 250 a 260 d.C. foi testemunha de uma série de imperadores que, incapazes de estabilizar a situação, se tornaram meros peões. O imperador Galeno, que assumiu o poder em 253, tentou implementar reformas, mas sua falta de recursos o deixou vulnerável. Enquanto isso, Roma começava a fragmentar-se, com regiões como o Império Galo e o Império de Palmira proclamando sua independência. As consequências imediatas foram devastadoras. A fragmentação do império não apenas enfraqueceu sua estrutura política, mas também erodiu a confiança dos cidadãos. As cidades se tornaram campos de batalha. O caos reinante levou a um aumento nas revoltas internas. As legiões, que tradicionalmente haviam sido a coluna vertebral do império, foram arrastadas para a política, escolhendo e deporando imperadores. À medida que a crise se aprofundava, a questão central se colocava com mais urgência. Debate-se se Roma poderia encontrar o caminho de volta à coesão ou se estava condenada a ser um eco do que uma vez foi. Presa em um ciclo de conflito. A história do século III de Roma é um quebra-cabeça de intriga política, lutas de poder e desafios existenciais. A incapacidade dos líderes para unificar deixou a civilização romana à beira do abismo. No entanto, em meio a essa tempestade, surgiram figuras que tentariam restaurar a ordem, embora a um alto custo. Dessa maneira, o século III se tornou um ponto de inflexão, um período que não apenas refletiu a fragilidade do império, mas também lançou as bases para as reformas que se seguiriam. Com a crise ainda presente, o império enfrentaria seu maior desafio com a chegada de Diocleciano, cujas reformas seriam a última esperança. Assim, a história de Roma no século III nos deixa com uma pergunta: poderia a transformação de um império à beira do colapso ser a chave para seu ressurgimento? No próximo capítulo, exploraremos como Diocleciano implementou uma série de reformas audaciosas que mudariam o rosto do império. A crise do século III desencadeou uma série de mudanças radicais na estrutura do Império Romano. No ocaso do século, o império se encontrava mergulhado em um caos que ameaçava consumi-lo. As invasões, a fragmentação política, a inflação e a corrupção semeavam a desesperança. Em meio a esse panorama, um homem se ergueria como a figura decisiva para tentar salvar Roma, Diocleciano. Nascido em uma família de classe baixa na Dalmácia, Diocleciano ascendeu através das fileiras militares, demonstrando habilidade tática e astúcia política. No ano 284, após uma série de imperadores fracos, Diocleciano se proclamou imperador, marcando o início de uma era de reformas. Sua visão era clara: restaurar a ordem e a estabilidade. O contexto histórico em que Diocleciano assumiu o poder era um caldo de cultivo de tensões. Os impérios vizinhos ameaçavam as fronteiras, enquanto as lutas internas debilitavam a autoridade central. A administração imperial estava à beira do colapso e a lealdade dos soldados era incerta. Diocleciano sabia que o império necessitava de uma reestruturação fundamental. Um dos primeiros passos que Diocleciano tomou foi implementar reformas administrativas que dividiram o império em províncias menores. Em vez das vastas regiões anteriores, Diocleciano estabeleceu um sistema de governadores que podiam responder mais rapidamente às crises. Essa mudança não apenas facilitou a gestão, mas também permitiu uma maior arrecadação de impostos. Debate-se quais seriam os custos dessa reestruturação na identidade romana. À medida que Diocleciano consolidava seu poder, também enfrentava a necessidade de reformar o sistema militar. As legiões romanas haviam sido enfraquecidas pela corrupção. Diocleciano introduziu um enfoque mais rigoroso, diferenciando entre o serviço militar e as forças auxiliares. Além disso, fortaleceu as fronteiras por meio da construção de novas fortificações. Esse enfoque buscava proteger o império e restaurar a confiança no exército. No entanto, essas reformas não foram bem recebidas por todos. Os senadores viram seu poder se desvanecer à medida que Diocleciano centralizava a autoridade. A resistência interna foi uma constante. Nesse contexto, destaca-se a figura de Maximiano, que se tornou co-imperador no ano 286, transformando o império em uma tetrarquia, um sistema em que 4 governantes compartilhavam o controle.
Essa decisão, embora estratégica, levantava um novo dilema sobre se 4 homens poderiam governar um império tão vasto sem cair na discórdia. Os eventos que se seguiram a essas reformas foram um testemunho da visão de Diocleciano e um presságio das lutas futuras. A tetrarquia permitiu uma resposta mais rápida às ameaças, mas também semeou as sementes da divisão. Sob essa estrutura, Diocleciano e Maximiano governaram no Oriente e no Ocidente, respectivamente, enquanto Galério e Constâncio Cloro se tornaram seus Césares. Nesse novo ordenamento, os líderes deviam agir com uma coordenação excepcional. À medida que o tempo avançava, as reformas de Diocleciano começaram a mostrar seus efeitos. As campanhas militares conseguiram repelir os invasores. A economia, embora cambaleante, mostrava sinais de melhora. No entanto, o preço foi alto. A severidade de Diocleciano também se manifestou em uma perseguição sistemática aos cristãos, buscando eliminar o que ele considerava uma ameaça. Essa decisão, embora buscasse estabilidade, deixou profundas cicatrizes. As consequências imediatas das reformas de Diocleciano foram complexas. Embora tenha conseguido estabilizar temporariamente o império, as tensões entre os co-imperadores começaram a crescer. A falta de um plano claro de sucessão e a ambição pessoal de cada um criaram um ambiente de rivalidade que ameaçava desfazer tudo. A visão de um império unido começou a se desvanecer. Assim, a questão do capítulo de Diocleciano se apresenta diante de nós. Debate-se se seu enfoque autoritário e suas reformas radicais puderam salvar um império que já mostrava sinais de decadência irreparável, ou se, pelo contrário, semearam as sementes de seu futuro colapso. A história de Diocleciano não é apenas uma narração de reformas, é um lembrete de que mesmo os líderes mais visionários enfrentam dilemas. Enquanto o império se encontrava em um precipício, outro personagem emergia no horizonte. Constantino. Sua ascensão e a conversão ao cristianismo marcariam o próximo capítulo, uma mudança que transformaria a identidade mesma do império. A pergunta que fica é como responderia Roma diante desse novo líder. A reforma de Diocleciano deu início a uma transformação monumental que mudaria para sempre o rosto de Roma. Em um momento em que o império se encontrava dividido, a figura de um homem emergia como um farol de esperança e controvérsia. Flávio Valério Aurélio Constantino, conhecido como Constantino, o Grande. Sua ascensão ao poder não era em si um mistério, mas o prelúdio de uma questão mais profunda que o uniria ao cristianismo, uma fé até então perseguida. No início do século IV, o Império Romano enfrentava desafios que o debilitavam. As lutas pelo trono, a pressão de tribos nas fronteiras e uma economia em declínio criavam instabilidade. A figura de Diocleciano, que havia tentado restaurar a ordem, deixara um legado de divisões. Com a tetrarquia, o império parecia mais fragmentado do que nunca. No entanto, em meio a essa confusão, abria-se um espaço para uma nova liderança. Constantino, filho de Constâncio Cloro e Helena, foi um líder militar de grande habilidade. Após a morte de seu pai, viu-se envolvido nas lutas pelo poder, mas sua carreira tomou um giro decisivo no ano 312 d.C., quando enfrentou o imperador Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, um conflito que marcaria o início de sua conexão com o cristianismo. Segundo a tradição, antes da batalha, Constantino teve uma visão do símbolo do crismão, acompanhado da frase "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Este acontecimento o levou a adotar o cristianismo como parte de sua política. A vitória de Constantino sobre Magêncio não apenas lhe concedeu o controle de Roma, mas também uma legitimidade sem precedentes. Com sua ascensão, começou a implementar políticas que favoreciam os cristãos. No ano 313, junto com Licínio, promulgou o Edito de Milão, que garantia a liberdade de culto para os cristãos. Este ato não foi apenas um marco na história do cristianismo, mas também representou uma mudança radical na relação entre o Estado e a religião. O legado de Constantino não se limitou às suas políticas religiosas. No ano 330 d.C., fundou uma nova capital, Constantinopla, na atual Turquia. Este movimento foi um ato simbólico destinado a fundir a herança greco-romana com o cristianismo. Ao transferir a capital, Constantino não apenas buscava um refúgio estratégico, mas também desejava estabelecer um novo centro de poder que refletisse sua visão de um império cristão. A fundação de Constantinopla, com sua impressionante arquitetura, tornou-se um símbolo da nova era.
A cidade não apenas abrigava palácios e templos, mas também uma população que começava a experimentar a fé cristã como parte de sua identidade. No entanto, essa nova ordem não esteve isenta de tensões. À medida que o cristianismo se consolidava, surgiam divisões internas. O Concílio de Nicéia, convocado por Constantino em 325 d.C., foi uma tentativa de unificar a doutrina, mas também expôs as profundas divisões entre os crentes. As decisões de Constantino tiveram consequências imediatas e duradouras. A legitimação do cristianismo não apenas permitiu que a fé se expandisse, mas também alterou o tecido social. Os antigos cultos pagãos começaram a declinar. É pertinente analisar se tratava de uma conversão genuína da sociedade romana ou de uma mudança superficial. A questão que envolve Constantino é profunda. Debate-se se ele foi um verdadeiro defensor da fé cristã ou um astuto político que utilizou o cristianismo como ferramenta para consolidar seu poder. As fontes históricas oferecem um panorama contraditório. A figura de Constantino se torna assim um símbolo da complexidade humana. Um homem que, em sua busca pela glória, deixou uma marca indelével tanto no cristianismo quanto no destino de Roma. Através de suas decisões, Constantino não apenas transformou o império, mas também deixou uma pergunta sem resposta. Qual é o preço do poder quando se entrelaça com a fé? Esta interseção de religião e política marcaria o caminho para a divisão do império que estava por vir. Um caminho que será explorado no próximo capítulo. A conversão de Constantino se manifestou em uma divisão que ressoaria ao longo da história. No limiar de um novo milênio, o Império Romano se encontrava em um ponto crítico, marcado por instabilidade política, conflitos internos e ameaças externas. As consequências de decisões passadas eram evidentes, e o Império, uma vasta rede que uma vez uniu inúmeras culturas, começava a mostrar sinais de fratura. A figura de Diocleciano, que havia tentado salvar o Império, começava a desvanecer, deixando para trás um legado de mudanças que transformariam a estrutura do poder. O contexto histórico em que se gestou essa separação é fundamental. No final do século III e início do IV, o Império Romano estava sitiado por inimigos em suas fronteiras, os godos ao norte, os persas ao leste e revoltas internas. Esse ambiente de crise foi o caldo de cultivo para ideias sobre a divisão. A imensidão do império tornava a administração complexa. Debatia-se se era realmente possível governar um império tão vasto a partir de uma única capital. Nesse contexto, a figura de Constantino se ergue como um agente de mudança. Aclamado por suas vitórias, Constantino não apenas se tornou imperador, mas também o arquiteto de sua transformação. Sua decisão de trasladar a capital para Bizâncio no ano 330 d.C., renomeada como Constantinopla, marcou um marco. Esse movimento não foi meramente geográfico, foi um ato simbólico da nova era que se aproximava, onde Oriente e Ocidente começariam a tomar caminhos divergentes. A escolha de Constantinopla se apresentava como uma resposta às ameaças externas e como um centro cultural que rivalizaria com Roma. Em meio a essas mudanças, outros atores desempenharam papéis cruciais. O imperador Maximiano, companheiro de Constantino, também buscava estabilizar o império, mas sua abordagem foi diferente. Enquanto Constantino olhava para o leste, Maximiano se concentrava no oeste, reforçando as fronteiras. A falta de comunicação e a disparidade de objetivos entre ambos os imperadores refletiam a crescente descoordenação. Assim, as decisões desses líderes lançaram as bases para uma divisão não apenas geográfica, mas também cultural e política. O desenvolvimento dos eventos que conduziram à divisão pode ser traçado através de várias fases. Após a morte de Diocleciano, o sistema de tetrarquia que ele havia estabelecido começava a desmoronar. A luta pelo poder entre os sucessores, especialmente entre Constantino e Licínio, levou a um conflito aberto. A vitória de Constantino na Batalha de Crisópolis no ano 324 d.C. não apenas o consolidou como o único imperador, mas também lançou as bases para uma futura divisão. A consolidação do poder em uma única figura era necessária, mas também significava que as tensões entre as regiões se intensificariam. As consequências imediatas desses eventos foram profundas. Ao estabelecer Constantinopla como a nova capital, Constantino não apenas assegurou uma defesa mais robusta, mas também iniciou um processo de helenização que transformaria a cultura romana. A arquitetura, a arte e a religião nesse novo centro de poder se influenciariam mutuamente.
É pertinente analisar quais implicações isso teria para a parte ocidental do império, que agora se sentia desatendida. A distância e a falta de uma liderança forte começaram a criar um vazio. A questão que envolve essa divisão é complexa. Debate-se se a separação do império foi uma medida necessária para sua sobrevivência ou o princípio de seu declínio. A criação de duas metades, cada uma com suas próprias realidades, levou a uma série de conflitos. Enquanto o Império Romano do Oriente se fortalecia, o de Ocidente se encontrava à deriva, enfrentando invasões e crises que culminariam em seu colapso. A divisão do império também levantava questões sobre a identidade. Debate-se quem eram realmente os romanos nesse novo contexto. A cultura e os cidadãos do leste, que abraçavam o cristianismo e a helenização, começavam a diferir de suas contrapartes ocidentais. Essa mudança de identidade cultural seria um dos legados mais duradouros. Em conclusão, a divisão do Império Romano foi um evento que transformou não apenas sua estrutura política, mas também seu tecido cultural. As decisões de líderes como Constantino, no contexto de crise, determinaram o futuro de uma civilização. Mas como tudo na história, enquanto algumas respostas emergem, outras permanecem na penumbra. É pertinente analisar quanta da grandeza de Roma se perdeu nessa separação e que segredos aguardavam em um império dividido. À medida que a divisão se consolidava, um novo fenômeno se aproximava no horizonte. A queda de Roma se avizinhava, um evento que transformaria para sempre o mapa da Europa. No próximo capítulo, desvendaremos os eventos que levaram à dissolução do Império Romano do Ocidente e à chegada dos invasores. Uma mudança que marcaria o fim de uma era. A divisão do Império não tardou em se transformar em um colapso devastador. O Império Romano do Ocidente, que havia alcançado seu ápice, começava a mostrar as fissuras de um sistema em equilíbrio precário. A decadência não foi um evento súbito, mas uma série de acontecimentos encadeados que definiram o destino de Roma. Neste capítulo, exploraremos os fatores que levaram à queda de Roma, um processo que abrangeu desde a corrupção interna até as invasões. Uma repercussão do passado que ressoaria na história europeia. No final do século IV e início do V, o contexto histórico estava marcado por um império que, embora vasto, se encontrava em um estado de vulnerabilidade. As fronteiras de Roma se enfraqueciam diante da pressão constante de tribos germânicas. À medida que a coesão social se desintegrava, a corrupção e a ineficácia dos líderes se tornavam um problema evidente. A economia, exaurida por séculos de guerra, enfrentava dificuldades que alimentavam o descontentamento. A população, dividida entre ricos e pobres, criava um caldo de cultivo para a desestabilização. Personagens-chave emergiram nesse sombrio panorama. Um dos mais notórios foi o imperador Honório, que reinou de 393 até 423 d.C. Sua incapacidade para lidar com as ameaças externas, somada à sua dependência de generais como Estilicão, evidenciou a fragilidade da liderança. Estilicão, um general de origem vândala, tomou decisões críticas para manter a integridade do império. No entanto, sua morte em 408 deixou um vazio de poder que exacerbou a instabilidade. Debate-se se o destino de Roma poderia ter mudado se sua liderança tivesse se mantido. O desenvolvimento dos eventos que levaram à queda de Roma é um intrincado tapete de batalhas e decisões fatais. Em 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos liderados por Alarico, um acontecimento que simbolizou a perda do poder romano. Este cerco não apenas destruiu a cidade, mas também quebrou o mito da invulnerabilidade de Roma. É pertinente analisar como pôde cair a cidade que havia dominado o mundo conhecido. As invasões não se limitaram à ação de Alarico. Outros grupos, como os vândalos e os hunos, começaram a assediar os limites do império. A Batalha dos Campos Cataláunicos em 451 foi um ponto crucial em que o general romano Aécio se uniu aos visigodos para enfrentar Atila, o rei dos hunos. Embora a coalizão tenha conseguido deter a invasão, o custo foi alto. As vitórias tornaram-se um espesso. As lutas internas e as rivalidades políticas levaram à fragmentação da autoridade, enquanto as tribos germânicas, cada vez mais organizadas, encontraram a oportunidade perfeita para invadir. As consequências imediatas dessas incursões foram devastadoras. A economia desabou, as infraestruturas se deterioraram e a moral da população despencou. A desconfiança entre os cidadãos e o governo se intensificou. As elites romanas, mais preocupadas com seus próprios interesses, contribuíram para um retrocesso irreversível.
A decadência pairava sobre as cidades, e a ideia de Roma como um refúgio seguro começou a se desvanecer. A questão que envolve a queda de Roma persiste. Debate-se se foi o resultado inevitável de um império grande demais para ser governado ou se as decisões de alguns homens selaram seu destino. Os historiadores ainda discutem se o colapso foi o resultado de fatores internos, como a corrupção, ou das forças externas que assediavam seus limites. À medida que o império se desmoronava, a história de Roma não terminava. O legado de sua cultura, seu direito e suas instituições continuaria a ressoar. No entanto, a queda da Roma antiga marcou o início de uma nova era, na qual o passado se entrelaçaria com a realidade de um mundo em transformação. No próximo capítulo, exploraremos como o legado de Roma se manteve vivo por meio de sua influência na cultura e nas instituições da Europa, mesmo em meio ao caos que se seguiu à sua queda. É pertinente analisar que segredos levaria consigo este império. A queda de Roma não significou apenas o fim de um império, mas o início de uma questão que perdura ao longo dos séculos. Como uma civilização tão poderosa pôde se desvanecer e, no entanto, deixar um legado tão profundo? A influência de Roma ressoa nas estruturas de poder, no direito e na cultura que ainda hoje moldam o mundo. É pertinente analisar o que fez de Roma uma força duradoura na história. Contexto histórico. Os séculos que se seguiram à queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 d.C. foram testemunhas de uma transformação radical na Europa. A fragmentação política e a invasão de tribos germânicas geraram um vazio de poder que não conseguiu apagar as marcas de uma civilização que havia dominado o mundo conhecido. Em meio ao caos, as ideias e estruturas romanas persistiram, moldando a nova Europa medieval. A Igreja, em particular, se ergueu como um baluarte da herança romana, preservando não apenas os ensinamentos cristãos, mas também o legado do direito e da administração. Personagens e decisões. Chave. Entre os atores que desempenharam um papel crucial na preservação do legado romano estava o Papa Gregório I, que no século VI se dedicou a consolidar a autoridade da Igreja e a estabelecer uma ordem moral baseada em princípios cristãos, mas que também incorporava elementos da antiga Roma. Sob sua liderança, a Igreja não apenas se tornou um refúgio espiritual, mas também um centro de poder político. Ao mesmo tempo, os líderes germânicos, como Clodoveu, rei dos francos, começaram a adotar costumes e leis romanas, buscando legitimar seu domínio. Desenvolvimento dos eventos. À medida que as tribos germânicas se estabeleciam, a influência romana se adaptava. Os reinos que surgiram, como o Reino dos Francos, basearam-se na organização administrativa romana. As leis, inspiradas no direito romano, começaram a ser estabelecidas na forma de códigos. O Édito de Milão de Constantino, embora anterior, deixou uma profunda marca, promovendo a tolerância religiosa e lançando as bases para o direito canônico. Simultaneamente, a figura do imperador se transformou. Os monarcas europeus começaram a se ver como sucessores dos imperadores romanos. Isso é evidente na coroação de Carlos Magno no ano 800 d.C., onde o Papa Leão III lhe concede a coroa imperial, um ato que simboliza a continuidade do legado romano em um contexto cristão. Consequências imediatas. O impacto direto dessas decisões foi significativo. A continuidade das estruturas administrativas e legais romanas proporcionou um arcabouço que permitiu aos novos reinos estabelecer uma ordem estável. O direito romano não apenas se tornou a base de novos códigos legais, mas também influenciou o desenvolvimento da jurisprudência. As instituições que surgiram dessa fusão lançaram as bases para o sistema feudal e as monarquias medievais. No entanto, o legado de Roma não se limitou à política e ao direito. A cultura romana continuou a fluir pela Europa. A literatura, a arquitetura e a arte medieval foram profundamente influenciadas pelos modelos romanos. As catedrais góticas, embora radicalmente diferentes em estilo, carregavam a herança da monumentalidade romana. O enigma do capítulo. Apesar dessas evidências de continuidade, surge uma pergunta: como um império tão vasto pôde deixar um legado tão fragmentado? Por que, em vez de uma unificação clara, ocorreu uma amálgama de tradições que resultou em um mosaico de culturas? Esta análise sobre a natureza da herança romana nos leva a refletir sobre a relação entre a memória coletiva e a história.
enquanto a influência de Roma continuava a ressoar, o mundo que uma vez foi seu domínio se preparava para uma nova fase. O antigo império, embora caído, continuaria vivo no imaginário coletivo. Debate-se quais segredos aguardavam nas profundezas da história. A transição para a Idade Média e os reinos que emergiram das cinzas prometem revelar mais mistérios sobre como o legado de Roma seria redefinido. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, descobriremos como a sobrevivência do Império Romano do Oriente, conhecido como Bizâncio, não apenas manteve viva a chama romana, mas também transformou a forma como seria lembrada. A queda de Roma deu lugar a uma nova realidade. Enquanto o Império Romano do Ocidente desmoronava sob o peso das invasões, em sua sombra, o Império Romano do Oriente começava a forjar seu próprio destino. Este capítulo nos convida a descobrir como Bizâncio não apenas sobreviveu, mas se transformou em um centro de civilização, cultura e poder em um mundo em constante mudança. O contexto histórico dessa transformação é de vital importância. No século V, enquanto Roma caía, o Império Romano do Oriente se encontrava em uma posição privilegiada. Sua capital, Constantinopla, erguida sobre as ruínas de Bizâncio, se tornou um centro neurálgico de comércio e cultura. Nesse ambiente, a riqueza da cidade, sua localização estratégica entre a Europa e a Ásia e suas imponentes muralhas ofereciam uma proteção única. No entanto, o clima era tenso. A pressão dos povos germânicos e as ambições da Pérsia espreitavam. Assim, o Império Bizantino se definiria não apenas por seu legado romano, mas por sua capacidade de adaptação. As figuras que emergem neste relato são personagens-chave. Um dos mais proeminentes foi Justiniano I, imperador entre 527 e 565. Sua visão era clara: restaurar o antigo esplendor de Roma. Com sua esposa Teodora ao seu lado, Justiniano empreendeu reformas para unificar o império sob uma única lei: o Corpus Juris Civilis. Suas ambições não se limitavam à legislação. Ele também desejou recuperar os territórios perdidos no Ocidente, o que o levou a campanhas militares na Itália e no norte da África. No entanto, seu legado não seria definido apenas pela guerra. Ele também seria lembrado pela construção da majestosa Santa Sofia, um símbolo da arte bizantina. As decisões de Justiniano não estiveram isentas de controvérsia. Enquanto buscava a glória, também teve que enfrentar revoltas internas, como a revolta de Nica, em 532, onde seu governo esteve à beira do colapso. A repressão dessa revolta, que resultou em milhares de mortos, demonstrou a fragilidade do poder imperial. Debate-se se essa brutalidade foi necessária para salvaguardar o império ou se foi um reflexo da desesperança de um líder. O desenvolvimento dos eventos nessas décadas foi um reflexo das tensões que definiram o Império Bizantino. Enquanto Justiniano tentava consolidar seu poder, o império também precisava lidar com a ameaça constante dos persas a leste e as incursões de eslavos e ávaros ao norte. Essas pressões obrigaram o império a desenvolver uma estratégia militar inovadora e a fortalecer suas defesas. As consequências imediatas das decisões de Justiniano foram profundas. Embora tenha conseguido recuperar temporariamente territórios, o custo foi elevado. As guerras esgotaram os recursos do império e, à medida que o tempo avançava, o sonho de uma restauração total se desvanecia. À sua morte, o império havia mudado, mas não como ele havia antecipado. A pressão dos inimigos externos, somada aos conflitos internos, começaria a desgastar a estrutura do império. A questão que persiste nessa época é clara: como pôde um império que havia sobrevivido à queda de Roma e havia florescido sob Justiniano enfrentar desafios tão monumentais e, apesar de tudo, continuar existindo? Debate-se quais segredos e estratégias mantiveram viva a chama de um legado que muitos pensavam extinto. A história de Bizâncio não é apenas a de um império sobrevivente, é a de uma entidade que se desdobra ao longo dos séculos. Um testemunho da resiliência humana. Com as consequências da queda de Roma ainda frescas, Bizâncio adentrou uma nova era, marcada pela influência da cultura grega e do cristianismo que se entrelaçava com seu passado romano. O futuro do império, no entanto, não seria menos incerto. No próximo capítulo, exploraremos como esse legado romano se entrelaçou com as correntes emergentes da Idade Média, moldando um novo mundo. Será analisado quais marcas Roma deixaria na formação da Europa medieval e quais segredos ainda se ocultavam em sua história.
A incerteza que pairava sobre o Império Romano ao final de sua existência não apenas marcou seu colapso, mas também semeou as sementes de uma nova ordem na Europa. As estruturas de poder, as ideias filosóficas e as tradições culturais que floresceram sob o estandarte romano não desapareceram. Em vez disso, se transformaram. A Idade Média, com seu próprio conjunto de complexidades e desafios, é um testemunho de como o legado romano continuou influenciando o desenvolvimento da Europa. Para compreender a influência romana na Idade Média, é preciso mergulhar no contexto histórico. A queda do Império Romano do Ocidente no ano 476 d.C. não marcou o fim da civilização, mas sim uma mudança de paradigma. A fragmentação do poder central e a invasão de tribos germânicas levaram a uma Europa que, à primeira vista, parecia ter retrocedido. No entanto, nesse caos, as manifestações da cultura romana começaram a ressoar de novas formas. As cidades, embora devastadas, não foram abandonadas. Tornaram-se centros regionais onde as tradições romanas se misturaram com as novas influências. À medida que as estruturas políticas desmoronavam, alguns líderes emergiram decididos a reconstruir sobre os fundamentos que Roma havia deixado. Um dos personagens mais significativos foi Carlos Magno, rei dos francos, que no século VIII se propôs a restaurar o legado romano. Através de sua coroação como imperador do Sacro Império Romano no ano 800, Carlos Magno não apenas reclamou a herança de Roma, mas também reviveu a ideia de um império cristão. Sua decisão de promover a educação, a arte e a cultura foi uma clara manifestação das políticas romanas. O desenvolvimento das instituições eclesiásticas também desempenhou um papel crucial. A Igreja, que havia sobrevivido à queda do Império, se ergueu como a autoridade moral e social. A figura do Papa começou a adquirir um poder que rivalizava com o dos antigos imperadores. As decisões tomadas por líderes eclesiásticos moldaram a cultura, seguindo o modelo romano de estabelecer escolas que preservassem o conhecimento clássico. Debate-se se esta foi a única forma de continuidade ou se outros fatores alimentaram essa conexão. À medida que a Idade Média avançava, o sistema feudal emergiu, mas em sua estrutura também se vislumbravam reminiscências da organização romana. As relações de vassalagem, embora diferentes, compartilhavam princípios básicos com as antigas relações de patronato. O feudalismo tornou-se um novo tecido social que, embora distanciado da antiga Roma, guardava semelhanças em sua hierarquia. As decisões dos nobres refletiam a política de alianças e conquistas que havia caracterizado Roma. No entanto, essa nova ordem não estava isenta de conflitos. As tensões entre os nobres e a Igreja, assim como as lutas pelo controle territorial, criaram um panorama de instabilidade que evocava as antigas lutas de poder de Roma. À medida que as cidades começaram a ressurgir, gestou-se um novo sentido de identidade que, embora enraizado na herança romana, se transformou. As decisões dos burgueses, que buscavam independência do controle feudal, foram um reflexo do desejo de inovação. As consequências desses eventos foram profundas. A influência de Roma se fez evidente na arte, na arquitetura e no direito. A construção de catedrais góticas baseava-se em princípios de engenharia romanos. As leis romanas serviram como base para os sistemas legais que começaram a se estabelecer. No entanto, nesse cenário de transformações, surgia uma questão: como conseguiram preservar e reinterpretar as ideias romanas em um contexto tão radicalmente diferente? À medida que o tempo avançava, a influência de Roma se manteve presente, não como um simples lembrete, mas como um componente essencial na construção da Europa medieval. Esse legado nos leva a questionar a natureza da própria história e se é possível que uma civilização caída possa influenciar de tal maneira o futuro. Assim, o capítulo da influência romana na Idade Média se fecha, mas a complexidade persiste. As perguntas que surgem são fundamentais para entender o desenvolvimento europeu. Os segredos dessas mudanças ainda estão sendo investigados. A história de Roma e sua marca no mundo medieval é um testemunho da continuidade cultural e política. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na memória coletiva que manteve vivo o mito de Roma, explorando como seu legado ressoa na cultura popular. Analisaremos quais histórias sobreviveram e quais verdades ocultas ainda podem ser reveladas. No frágil equilíbrio entre mito e realidade, Roma emerge como uma questão eterna. No capítulo anterior, refletimos sobre a influência de seu legado na Idade Média, uma época marcada pelas repercussões da antiga capital do mundo.
Agora, ao final de nossa jornada pela história romana, nos deparamos com um fenômeno notável: a persistência do mito e da história de Roma na cultura popular e na academia contemporânea. É pertinente analisar como esta cidade, que se ergueu na Península Itálica há mais de 2000 anos, manteve sua relevância no imaginário coletivo. Atualmente, Roma não se apresenta apenas como uma antiga metrópole, mas como um símbolo de poder e cultura. Sua história se entrelaçou com a narrativa de civilizações posteriores, criando um legado que transcende o tempo. Debate-se quais fatores contribuíram para essa fascinação inquebrantável. Neste capítulo, desvendaremos o contexto histórico que envolve a percepção de Roma, os personagens que moldaram sua representação e o impacto de suas decisões na memória coletiva. A memória de Roma se desenvolve em um ambiente político e social em constante vai-vem. Desde sua queda no século V até o Renascimento, a história de Roma se tornou um espelho onde as nações emergentes buscavam refletir seu próprio poder. Durante a Idade Média, a figura de Roma se transformou em uma lenda, um símbolo da autoridade papal. No entanto, a influência de seu passado imperial se projetou sobre as comunidades europeias, alimentando tanto a admiração quanto o temor. No Renascimento, o redescobrimento do mundo clássico impulsionou um renascimento do interesse pela antiguidade. Humanistas como Petrarca e Maquiavel exploraram as obras romanas, revivendo sua filosofia e política. Foi um período em que Roma foi vista como um farol de conhecimento. As decisões desses pensadores, em sua busca por inspiração, ajudaram a cimentar a imagem de Roma como o epicentro da cultura. O desenvolvimento dos eventos que marcaram a memória coletiva de Roma é uma jornada notável. À medida que a Revolução Industrial varria a Europa, a antiga cidade se tornou um símbolo de progresso. A construção de monumentos e a publicação de obras literárias sobre a história romana alimentaram o imaginário coletivo. Novelas, pinturas e filmes começaram a narrar o esplendor e as tragédias da cidade, aproximando as novas gerações de sua rica herança. É pertinente analisar como essas representações artísticas conseguiram transformar a percepção de Roma. Entre os personagens que deixaram uma marca indelével na memória de Roma estão tanto seus imperadores quanto seus detratores. Júlio César, Augusto e Nero foram interpretados através de diversas lentes. Cada um contribuiu para a narrativa de Roma. As decisões que tomaram foram objeto de escrutínio e admiração. César, por exemplo, se tornou um símbolo de ambição e traição, enquanto Augusto é lembrado como o arquiteto do império. No entanto, não apenas os líderes políticos teceram a narrativa de Roma. Artistas e filósofos contemporâneos continuaram explorando seu legado. As obras de autores como Robert Graves e sua novela Eu, Cláudio revitalizaram o interesse pela história romana. Esses relatos modernos não apenas oferecem uma visão da vida em Roma, mas também levantam questões sobre moralidade e poder. Debate-se se, em sua busca por compreender o passado, estamos projetando nossas próprias aspirações na figura de Roma. As consequências imediatas dessa fascinação por Roma são evidentes. Desde o cinema até a literatura, a representação de Roma continua sendo um pilar da narrativa popular. Filmes como Gladiador e séries como Roma trouxeram de volta à vida o esplendor e a brutalidade da antiga civilização, enquanto os acadêmicos continuam investigando. No entanto, essa glorificação levanta uma questão. Estamos realmente compreendendo a complexidade de seu legado ou simplesmente perpetuamos um mito que muitas vezes ignora as realidades mais sombrias? À medida que nos aprofundamos na questão do capítulo, é impossível não perguntar quais segredos ainda ocultam as ruínas de Roma. A cidade, com seus antigos templos, parece sussurrar histórias de grandeza e decadência. A busca por seu verdadeiro legado continua. Na academia, discute-se a importância de Roma no estabelecimento de leis e sistemas de governo. Na cultura popular, reflete-se sua dualidade. Essa ambivalência convida a uma reflexão mais profunda sobre o que realmente significa ser romano. Ao final de nossa jornada, Roma se revela não apenas como uma cidade, mas como um conceito multifacetado. Sua memória se perpetuou em um ciclo incessante de admiração e crítica, uma influência que ressoa através dos séculos. Debate-se se uma civilização tão grandiosa pode ser representada em sua totalidade ou se sempre há uma parte de sua história que permanece oculta. A história de Roma, com sua riqueza e complexidade, continua sendo um tema que nos convida a explorar.
Assim, encerramos este capítulo, mas levamos conosco as lições de uma civilização que, apesar de sua queda, continua viva na memória coletiva. O legado de Roma, sua cultura, suas ideias e seus mitos perduram em nossas sociedades. A cidade eterna nos deixa com uma última pergunta: que parte de nós mesmos reflete a essência de Roma? Nesta jornada através do tempo, descobrimos que Roma não é apenas um lugar no mapa, mas uma viagem que continua ressoando em cada canto de nossas vidas.